E aí, minha galera, podcast Alaí está no ar. Eu sou o Rafa Petracioli, seu anfitrião que está sempre por aqui. E eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite para quem raramente está por aqui. Doutora Ive Lira. Tudo bem, Ive? Eu não posso nem mentir, que realmente eu estive faltosa no último podcast. Mas se pudesse, você mentiria? É isso que você está dizendo? Ah, entendi. Até porque a saudade que eu sinto de não estar nessa bancada é imensa. Isso é verdade. Isso eu sei que é verdade. Isso eu não minto. Galera, hoje o tema está sensacional. A gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito. E que é um ame ou odeie, eu tenho consciência disso, principalmente entre o pessoal durante a faculdade, que é jurisdição constitucional. A gente está com um cara aqui que sabe tudo do assunto, o cara é pós-doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, advogado, professor, e nos brinda aqui com a presença dele, doutor Marcelo Ribeiro. Seja bem-vindo, meu irmão, tudo bem? Muito obrigado. Faltou dizer que eu sou amigo da Ive, que é título também, tem que constar no Lattes, né, meu amigo? Eu vou te dizer uma coisa, só ele vindo aqui pra gente se ver. Tanto tempo. Não, mas amizades boas são assim, porque você fica tempo, você vê e quando encontra, é verdade. tudo igual, não muda. É verdade. A resenha rolando aí, ele desce ali agora, paga R$1 como um cachorro quente pro seu autógrafo, o cara dá aquele fiado ainda por cima, tá tudo Vale certo. 3 agora. Tá moral, tá com moral. O cara já é melhor, né? Verdade, eu prefiro também. Eu ia dizer o defeito dele, mas deixa pro final. Deixa eu descontrair mais, aí você fala. Eu falo o defeito, deixa aí. Marcelão, eu vou começar pelos... A gente vai, obviamente, abordar aqui algumas questões conceituais que são importantes para falar sobre jurisdição constitucional, mas eu queria começar falando do livro que você comentou com a gente aqui, que vai sair agora, que é sobre jurisdição constitucional, e que você falou que está na boca de publicar. Fala um pouquinho para a gente sobre ele. Bom, eu tenho alguns livros publicados, o mais importante deles, sem nenhuma dúvida, é o meu Manual de Processo Civil. Vai agora para a 5ª edição pela editora GEM, volume único. Eu comento até os procedimentos especiais. Mas, nesse momento, estou finalizando mais um livro, esse dedicado à jurisdição constitucional. O livro vai apresentar, eu diria que a versão comercial atualizada da minha tese, doutorado, orientada pelo professor Lênio Streck. Lá na PUC do Rio Grande do Sul também? Não, na Estácio, no Rio, e as lições que eu desenvolvi lá com o professor Ingo, aí o estágio supervisionado, né, no pós-doutorado pelo Ingo, lá na PUC do Rio Grande do Sul. Eu estabeleço ali já 2 premissas, que seguramente sei que vou ter a oportunidade de desenvolver aqui com vocês. A primeira é de que Estado e ordenamento são 2 fontes que dialogam entre si. Então a gente precisa compreender o nosso sistema processual partindo do Estado democrático de direito. E a segunda premissa, aí mais filosófica, é de que a gente precisa compreender, interpretar e aplicar todo esse arcabouço que a gente tem, códigos, né, legislação, mas partindo de algum lugar. Esse algum lugar é uma matriz teórica. Para simplificar, eu diria que não adianta você ter um código extremamente moderno, a reforma do Código Civil está aí, né? Não adianta você ter uma legislação de ponta, muito moderna, se o intérprete olhar para ela com matrizes antigas. Se você olhar para o novo com olhos antigos, o novo fica velho. Aí muitas das promessas não são efetivadas e você acaba não melhorando a vida das pessoas. Então essa é a segunda premissa que eu desenvolvo no livro. Eu vou pegar logo ela de gancho aqui, porque eu gostei do que você falou nessa questão do acompanhamento novo-velho. Nessa perspectiva, você entende que a gente tem que dar uma privilegiada maior no mundo fático na hora dessa interpretação, e até alguns teóricos que dividem, âmbito normativo, etc. Você entende que a realidade ela tem que se impor um pouco mais em relação à normatividade, ou o contrário, ou nenhuma das 2 coisas? Vou mencionar aqui, obrigado pela provocação, tem 3 autores que eu posso trabalhar aqui para responder bem a sua pergunta. E me permita só, antes, fazer uma consideração sobre a relação de Estado e ordenamento. Sim. E aí, na sequência, eu lhe respondo com referência a esses 3 autores. Vamos pegar aqui o nosso Código de Processo Civil, né? Eu leciono processo civil há 20 anos. Vamos pegar o Código de Processo Civil como referência. Sim. E aí, a primeira premissa que eu estabeleço é de que Estado e ordenamento são 2 fontes que dialogam. Então, vamos pegar aqui o Estado de Direito. A gente sabe que desde a Revolução Francesa, lá em 1789, você vai contratar o Estado de Direito e a lei passa a ser um instrumento de segurança para o cidadão frente a um possível arbítrio estatal. O Heidegger vai chamar esse princípio de princípio epocal. Bom, aqui a gente tem uma grande colaboração do Estado de Direito, né? Ainda que nos acompanha ainda hoje. Quer dizer, ainda hoje a lei serve como instrumento de segurança para o cidadão, né?
O Código Penal começa assim: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Se eu quiser saber quais são os recursos no processo civil, o artigo 994, eu vou falar do princípio da taxatividade. Então, ainda, as regras de competência, a gente estabelece com antecedência, o Brasil veda a criação do Tribunal de Exceção. Então, ainda hoje, essa conquista lá do Estado de Direito nos acompanha, e aqui eu penso que a contratação do Estado de Direito presta uma grande colaboração. Mas um dia que ela peca estrategicamente, né? Não foi um erro, que foi um projeto, o Estado de Direito vai propor uma isonomia que é formal. Sim. Né? Você vai pressupor que todos os homens se apresentam perante a legislação com paridade de armas. A faticidade já comprovou que isso não é verdade. Sim. Mas naquela época, a proposta era de uma isonomia formal. Se esta é a proposta de Estado, qual é o reflexo dessa proposta de Estado no ordenamento jurídico? Aí vou ter como exemplo o CPC de 73. Qual é o reflexo dessa isonomia formal? Qual é o reflexo desse rompimento do direito com a faticidade? Você olha para o Código de Processo Civil de 73, na exposição de motivos, está lá escrito o seguinte: o processo civil é uma disciplina técnica que não tem que se preocupar com questões sociais. Isso fica a cargo de outras ciências. E como eu trabalho isonomia formal, eu vou estabelecer um procedimento único. Está. E aí você vai ter um procedimento que é padronizado. Sim. Porque eu não tenho o compromisso de dialogar com o caso concreto. Eu não assumo essa responsabilidade de olhar para o que eu vou chamar de faticidade. Qual é a consequência, então? Você tem um código extremamente técnico, científico, mas que não dialoga com a identidade da demanda. E nessa época você acaba tendo uma própria atividade jurídica, e aí, de todos os intérpretes, incluindo os advogados, os juízes, todas as pessoas que lidam com o direito, muito focadas em instrumentalidade do que em materialidade, né? E isso eu estou falando porque os advogados mais antigos, a gente ouviu falar isso, né? Sim. A fulano é um excelente processualista. Isso dizia o quê? Era o cara que travava o processo todo. Vamos lá. Era o cara que chegava e falava: não, peraí, eu conheço essa regrinha aqui do parágrafo tal, e aqui ficava naquela coisa... Tecnicidade, isso, né? A tecnicidade. Bom, veja que nessa quadra da história, você trabalha basicamente com uniformidade de procedimento. Prova disso. Por décadas, nós consideramos pedido implícito perdas e danos. Eu estudei na Universidade Federal da Bahia, na minha amada UFBA, de 97 a 2002. E eu me lembro muito bem dessas lições. Diante do descumprimento, eu iria ao judiciário solicitar perdas e danos. Então, você poderia contratar uma obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou dinheiro. Diante do descumprimento contratual, eu iria ao judiciário solicitar perdas e danos. Era uma resposta padronizada. Bom, de um lado você tem segurança e previsibilidade, não tem? Porque eu sei qual é a resposta judicial, Sim. Virá uma indenização. Você vai discutir o quanto de beato, o quanto é devido, mas será uma indenização. Mas isso tem um custo. Qual é o custo? Você não dialoga com o caso concreto. Basta você pensar numa tutela de urgência. Se um parente seu vai para a porta da emergência, terça-feira, 3 horas da manhã, e aí já está com o diagnóstico, está infartando, precisa de uma cirurgia de alta complexidade e o plano de saúde não autoriza. De que adianta essa resposta padrão segura para entregar uma indenização, quem sabe dali a 8 meses? Só se for no centro espírita. Percebe? Então, eu preciso, naquele momento, não demorou muito, veja que essa proposta de Estado reflete no ordenamento jurídico. Claro. Né? O código ele é uniforme, entrega segurança e previsibilidade, só que isso tem uma construção teórica. Aí eu vou citar para você um primeiro pensador, que é o Kelsen. Né? O Hans Kelsen tem uma proposta de trabalhar a ciência jurídica com uma lógica diferente da lógica das ciências naturais. Tem que fechar, né? Tem que ser hermético. Não é, ele vai trabalhar e diz assim, se você tem, vamos pensar nas ciências naturais, uma lógica de causalidade, e é um exemplo clássico, né? Se você esquentar o ferro a determinada temperatura, ele dilata. Causa e consequência. O direito é trabalhado na obra do Kelsen por uma outra lógica que é a lógica da imputação. Deve ser. Então, claro que o Kelsen, naquele momento, quer atribuir autonomia ao direito. E, por esta razão, ele vai propor uma lógica diferente para as ciências jurídicas. Não aquela da causalidade, dado A tem que ser B, mas por uma lógica da imputação. Dado A deve ser B. Bom, isso para citar um dos teóricos. Só que o Kelsen, embora defenda um procedimento racional, concatenado, cartesiano, que vai ao encontro desse CPC 73,
No capítulo 8º da Teoria Pura do Direito, ele disse que a decisão é um ato político, que é um ato de vontade. Que não há como você controlar a vontade dos magistrados, sendo a decisão um ato de vontade. Tem um voto que o pessoal que está nos acompanhando consegue localizar fácil no Google. Você bota lá, decido assim porque penso assim. Um voto proferido no STJ. Que eu, inclusive, inseri no primeiro livro que eu publiquei lá em 2011. A editora me disse, se você colocar isso aqui, você nunca vai para o STJ. Eu falei, não, mano, não tem problema não. Toca o pau. E o voto diz o seguinte, não me importa o que pensam os doutrinadores, enquanto for ministro do STJ, assumo a autoridade da minha decisão. Eu decido assim porque eu penso assim. Ninguém nos dá lições, não somos aprendizes de ninguém. Doutrina e jurisprudência que se amoldem ao meu pensamento. Ninguém nos dá lições, não somos aprendizes de ninguém. Né? Mas é um voto que retrata bem um momento da história da filosofia que vai, dizendo assim, eu decido, a decisão é um ato político, é um ato de vontade, e se você sai da Idade Média e vai para o Renascimento, no movimento antropocentrista, o homem se considera centro do universo. Né? A autoestima é pouca, né? Claro. E ele entende que agora ele sozinho consegue atribuir sentido às coisas usando a sua razão. Qual é o problema desta proposta de filosófica para a compreensão do direito? Você, sozinho, vai se deparar com um procedimento, vai seguir lá a petição, citação, audiência, resposta, mas na hora de decidir, você decide de acordo com a sua consciência, com a sua referência moral. Qual é o problema? Não enxergamos a vida da mesma maneira. Então, para coisas simples, como a cor predominante do vestido da Ivy, a gente não vai chegar a um consenso. Você imagina para questões mais complexas como dignidade da pessoa humana, adequação, razoabilidade, proporcionalidade, etc. Então, embora você tenha um procedimento concatenado, se a decisão é um ato de vontade e se você se entende livre para decidir de acordo com a sua consciência, isso é fatal. Demandas semelhantes terão respostas muito diferentes, porque os magistrados, enquanto seres humanos, percebem o mundo de maneira diferente. E aí a própria ideia de previsibilidade vai para o lixo. Vai para o lixo. Os próprios juízes, na época, sustentam também o seguinte, de nada adianta para mim ser juiz boca da lei, aplicar o texto com literalidade, porque se eu fizer isso, eu constato que, ao final, eu tive segurança, tive previsibilidade, mas eu não promovi justiça. Por que eu não promovi justiça? Porque a isonomia ela é formal. Então, bastaria assegurar que qualquer pessoa acessaria o judiciário. Agora, quando você olha para os fatos, você percebe que boa parte da população não tem grana para pagar um advogado. Se o Estado não oferece defensoria, você não acessa. Se não tiver gratuidade da justiça, você não segue. Eu não posso tratar da mesma maneira quem quer uma reparação por dano material e outro que precisa de alimentos para sobreviver. Senão, não tem um procedimento especial. Então, os próprios magistrados constatam isso. Se eu for seguir à risca esse procedimento, vou ter segurança, previsibilidade, mas eu não vou promover justiça. Aí tem 2 pontos. Você vai trocar esse juiz boca da lei. Se eu não sou mais escravo da lei, eu passo a ser o juiz dos princípios. O juiz dos princípios é o juiz que vai defender a instrumentalidade processual. E aí a gente tem na filosofia e na doutrina, o Bedak, né, a tese de cátedra dele, vai falar sobre a instrumentalidade, ele diz o seguinte, o processo não é um fim em si mesmo. Então, embora esteja escrito assim, como agora eu já não sou juiz boca da lei, eu posso corrigir o texto com base nos princípios. Só que eu entendo que princípio aqui é uma referência moral minha. Então, o que está acontecendo nessa quadra da história do Brasil? Você já não está aplicando o CPC 73 com literalidade. Você está corrigindo o procedimento usando vários princípios. Adequação, razoabilidade, proporcionalidade, dignidade, etc. Mas com conteúdo principiológico definido de acordo com a cabeça de cada julgador ainda. Exatamente. Né? Então, o que você está fazendo aí? O pouco de previsibilidade e segurança que você tinha pelo procedimento foi pro lixo. Foi por água abaixo. Porque agora você tem regras aprovadas pelo Congresso Nacional que são corrigidas individualmente por quem tem aplicando isso. Então, quem advoga há mais tempo, seguramente é o nosso caso, já ouviu isso, né? Que cada vara tem o seu código de processo civil diferente. Tem um que recebe, tem um que não recebe, tem um que faz audiência presencial, outro não faz, tem outro que despacha com um advogado, outro não. Quer dizer, você começa a não ter a segurança e a previsibilidade e as correções, embora bem intencionadas, acabam gerando mais problemas do que soluções. Porque de boa intenção Já dizia que o inferno está cheio. Nessa sua perspectiva, nesse momento ainda, né, da história em que o juiz dá, sei lá, essa emancipada, né, pessoal, há algum um movimento dogmático que sustente para ele isso e de onde vem?
e que homenageia essa faticidade de uma maneira mais exacerbada, porque foi o que meio aconteceu, né? A gente foi para outro extremo. Não, agora o que vale é o fato. Né? A gente vai ter... Bom, tá aí, vou aproveitar para responder aquela sua primeira pergunta. Tem 3 autores que eu acho que são fundamentais para quem quer compreender bem o direito aí. O próprio Kelsen, que é um dos autores mais citados, mas talvez seja um dos menos lidos, né? Porque o Kelsen se rende à discricionariedade, você não tem como contornar isso. E o Kelsen fala sobre está preocupado com o controle de constitucionalidade. Ele é meio mal visto, né? Ainda ele acho que é mal compreendido. Isso. E ele se rende à discricionariedade porque ele diz, não há técnica desenvolvida que nos permita chegar a uma única resposta objetivamente correta. Tem um outro autor... Então, assim, quando o Kelsen é visto por autores como o próprio Lênio Streck, na crítica hermenêutica do direito, como um positivista, e o Lênio, para citar um dos autores aqui que temos, entende que essa é uma característica do positivismo. Qual é a característica? A discricionariedade. Né? Então, assim, você se rende à discricionariedade judicial. Embora, em casos concretos julgados, ele acerte, é a analogia que se faz ao relógio quebrado. Né? Ele vai acertar a hora 2 vezes ao dia, mas ele não foi feito para isso. Né? Sim. Então, ainda que você acerte um caso importante, você vai falhar em milhares de outros. E aí, aquela questão que para mim é basilar, é fundamental. Você não vai ao judiciário querendo saber o que determinado jogador pensa sobre isso. O que ele pensa sobre isso, ele pode debater num podcast maravilhosamente e colaborar com a formação de várias outras pessoas. Ele pode escrever um artigo sobre isso. Quando a gente vai ao judiciário, a gente vai querendo saber qual é a resposta que o direito tem para nos dar sobre aquele tema. O que vai colocar em xeque, né, essas respostas individuais. Então, a gente precisa, na dogmática e na academia, tentar buscar uma tese pós-positivista, e aí pós não é contrária, né? É porque evoluiu, não é porque está negando, né? Que nos permite entregar respostas que sejam institucionais e não pessoais. Se conseguirmos fazer isso, você está superando esse sujeito, que na filosofia a gente vai dizer que é um sujeito solipsista, viciado em si mesmo, extremamente vaidoso. A rede social está repleta deles. É uma constatação de realidade, na verdade. E você vai trocar isso por respostas institucionais. Como é que a gente ganha? O que é que a gente ganha com isso? Você troca o magistrado, você troca a composição do tribunal ou de uma turma e a resposta permanece. Né? Isso lhe entrega mais previsibilidade. Há autores que defendem isso? Sim. Eu falei do Kelsen, vou falar de um outro autor aqui, que é o Ronald Dworkin, que é um manual de sobrevivência na jurisdição constitucional. Né? E que é o grande marco teórico que o STF acompanha até hoje, né? Assim, o Ronald Dworkin tem várias obras que são fundamentais, Levando os Direitos a Sério, Take the Right Serious, e o Império do Direito. São duas obras... Eu sou particularmente fã. São tanto duas dele obras quanto do incríveis. Kelsen. Pronto. A galera fala mal de Kelsen, mas eu adoro. Eu acho que ele é mal compreendido. O livro de jurisdição constitucional dele, inclusive, tem um capítulo só sobre... É sensacional. Tem um capítulo só sobre ele no meu livro. Espero que você goste. Então vou ler com atenção, porque eu gosto muito dele. Não minimizo as contribuições que ele trouxe, pelo contrário. Ele é imprescindível para o direito. Vejo como uma contribuição de base assim, indispensável, inclusive para os seus rivais teóricos, digamos assim. Muitos rivais dele não conseguiram escapar de muita coisa do que ele disse. Só fingiam que escapavam ou não falavam sobre aquele ponto ali. Entre Kelsen e o Ronald Dworkin tem um autor que eu também entendo que é fundamental, que é o Hart, que escreve o conceito de direito. O Hart foi professor do Ronald Dworkin. Sim. E o Hart, ele é um marco também para a ciência jurídica, porque quando ele escreve o conceito de direito, ele estabelece ali critérios para a gente diferenciar as regras jurídicas das regras morais, das regras consuetudinárias. Então, ele basicamente vai falar ali de regras primárias, que vão ditar o comportamento da sociedade, e também vai falar de regras que são secundárias, tentando simplificar algo equivalente ao nosso devido processo legislativo. Então, as regras secundárias, elas estabelecem... Regras sobre regras. Como é que as regras primárias são editadas, alteradas, modificadas, quem pode fazer isso, qual é o core, etc. Como o Hart está propondo um conceito de direito universal, ele não vai dar muita atenção aos princípios. Ele não vai se preocupar tanto com isso. Mas é porque ele quer manter uma fórmula que seja mais objetiva e, portanto, aplicável no maior número de países possível. E ele depois é muito criticado por isso. Né? Dentre as principais críticas, seguramente está a crítica do Ronald Dworkin, que vai dizer assim, faltou princípio. O princípio é fundamental.
Só que o Ronald Dworkin, na hora de trabalhar os princípios, vai apresentar uma proposta que é também, para mim, fundamental, de que os princípios eles não são, como é que eu posso dizer assim, assertivos. Não é um super trunfo ou um cheque em branco para se dizer qualquer coisa sobre o que é razoável, adequado, proporcional ou justo. E isso é muito importante, aí a gente vai para a segunda premissa. A primeira, de Estado e ordenamento, diálogo. Então, se você vai para o Estado de Direito, você entende por que o CPC 73 foi tão cartesiano, por que a faticidade ficou de fora e por que em algum momento os magistrados entenderam que só aplicar o texto não vai promover justiça e começaram a corrigi-lo com base em referências morais, chamadas à época de princípios. Vamos para o nosso Estado. No Estado democrático de direito, você vai virar essa chave e aí você vai ver que, como você virou a chave do Estado, o sistema processual também é outro, completamente diferente. E vai ficar claro que não dá para manter essa discricionariedade do Kelsen e do Hart, que vai falar de hard cases, dos casos difíceis, onde não está previsto, não tem uma regra específica para isso. Nunca haverá essa cobertura, porque a vida se renova sempre. O novo sempre vem. Sempre haverá algo que o legislador não previu. A vida se renova. Então, sempre haverá um caso onde você não tem uma resposta pré-determinada na legislação. O que você vai? Vai resolver como? Com a discricionariedade. Então, tanto o Kelsen quanto o Hart se rendem a essa discricionariedade. O Ronald Dworkin é absolutamente contra a discricionariedade e ele vai apresentar uma proposta para a gente superar isto. E, na minha percepção, essa proposta do Ronald Dworkin, ela dialoga perfeitamente com nossa Constituição e com o nosso CPC 2015. Então, vou pegar o nosso Estado democrático de direito. É um Estado de direito, né? Então a lei continua sendo um instrumento de segurança. Beleza. Mencionei o Código Penal. É um Estado democrático de direito. Aí o que é muito caro para todos nós brasileiros, né? A nossa democracia não é formal apenas, né? Ela não é só o governo da maioria. Ela é muito mais do que isso. Sim. Nem se encerra só com o voto, né? Se você for para a participação, você tem referendo, plebiscito, projeto de iniciativa de lei, popular, orçamento participativo, ação popular, audiência pública e por aí vai. Mas veja que a nossa democracia, ela, como eu disse, é muito mais do que o governo da maioria, né? A nossa democracia ela é substancial. O que significa isso em termos mais práticos? A nossa democracia busca proteger minorias de maiorias eventuais. Pô, mas como é que vai proteger essa galera? Normalmente por meio dos direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais vêm de onde? A gente tem toda uma tradição jurídica que vai consolidando esses direitos. O que eu entendo por minoria? Está andando em paralelo a tudo isso que a gente está falando aqui. Exatamente. Né? É uma construção histórica. Não vem do nada. Do nada, não surge. Né? Não surge do nada, vem de algum lugar. Então, vou pegar aqui. Minoria, o que a gente compreende por minoria? Minoria é uma categoria constitucionalmente reconhecida. Não tem nada a ver com a quantidade de pessoas. Tem muito mais a ver com a qualidade das relações sociais. A gente está aqui num exemplo que, para mim, é um dos exemplos mais emblemáticos do país, do multiverso. A gente mora numa cidade, na nossa amada Salvador, mais de 80% da população é negra. Sim. É esmagadora. Mas, em diversos momentos, essa população se apresenta com vulnerabilidade social. Porque, só para dar um exemplo, há muito racismo estrutural. Então, quando a gente fala de minoria, e eu estou chamando a atenção para isso, para a gente não achar que o discurso da minoria é sempre o discurso do outro. Se você é o privilegiado, isso não lhe alcança. Impossível. Não há cenário onde você, em um determinado momento do seu dia, não se enquadre numa minoria. Com certeza. Você é consumidor? Pronto. O código é de quê? Acabou a conversa. Acabou a entrevista. Talvez, e você tenha tocado num ponto que eu acho que a gente, às vezes, tem certas situações fáticas e certos eventos que a gente vai mudando a terminologia, né? O que a gente tradicionalmente sempre chamou do direito das minorias, eu hoje que venho, e com esse raciocínio é óbvio, o direito dos vulneráveis. A vulnerabilidade social, de alguma forma, ou de gênero, ou de raça, mas é a vulnerabilidade. E a gente vem substituindo esses termos. Então, talvez estejamos na era dos direitos dos vulneráveis, né? É isso, concordo plenamente. Olha que a gente... vou fazer uma relação entre o que a gente está conversando aqui agora sobre a vulnerabilidade, sobre as minorias e a jurisdição constitucional. Veja, citando o Dark, está tudo conectado, né? Aqui em Salvador a gente tem um exemplo, né?
marcante, na minha opinião. Então, minoria é uma categoria reconhecida pela Constituição que goza de proteção, na maioria das vezes, por meio dos direitos fundamentais. Qual é a consequência prática disso? Para proteger as minorias, efetivando esses direitos fundamentais, é óbvio que aí o Supremo, em diversos casos, terá que adotar decisões que são contra-majoritárias. E que é o poder, né? entre os poderes da República, onde é o correto para isso. Isso. Há uma razão para a gente não votar para escolher magistrado e há uma razão para magistrados não fazerem política. Se eles fizerem política, vão se tornar refém do senso comum. É um caminho sem volta. Temos histórias recentes disso aí. A gente ainda vê isso acontecer, né? Exatamente. Né? Então, muitas vezes, para cumprir a Constituição, o Supremo tem que adotar decisões que são contra-majoritárias. Com todas as vênias e todo o respeito que eu devo ao ministro Barroso, mas não dá para julgar ouvindo a voz das ruas. Inclusive, porque se você fizer isso, diversas garantias que foram consagradas no espaço público e que orientam a nossa vida em sociedade se perdem. Quer um exemplo prático? Você imagina que estou de frente aqui para um código de processo penal, né? Então me veio um exemplo aqui agora. Veja só, você imagina o sujeito está saindo do morro, foi curtir um baile funk, e aí na saída do morro, ele nem bebeu tanto assim, mas muita gente, né, transitando, o carro acabou encostando num morador lá da comunidade que se feriu. E as pessoas estão começando a se aglomerar perto do carro. Do outro lado da rua, você imagina que tivesse, nas condições normais, né, uma UPA, né, ou tivesse uma unidade do Estado ali. Você acha que esse cidadão permaneceria para ser julgado pelo senso comum ou ele correria para a instituição Estado? Garanto a você que pelo senso comum ali seria mais difícil você observar contraditório, ampla defesa, né? Se você estiver pensando no Tribunal do Crime, não tem apelação, não tem corte, né? Não tem contraditório, ampla defesa, não tem nada disso. Então, muitas vezes, é o procedimento, como está escrito, que salva perante o senso comum que mata, muitas vezes, as minorias e desconsidera a faticidade. Quantas e quantas vezes a gente não já viu, por exemplo, que um suspeito de ter praticado um crime acaba sendo linchado pela população, aí na semana seguinte você descobre que não era a pessoa agora, né? Tem uma razão para isso. Então a gente tem exemplos atuais dessa questão da população rompendo ou tentando romper com essa segurança, né? Mas veja, aí tem um ponto, eu acho, e Marcelo acho que está indo muito bem nessa linha de explicação, nesse sentido de que a majoritariedade do pensamento, ela precisa ter freios que são próprios do sistema. Exato. E não freios que só ela mesma se dá, porque senão não funciona. Exato. Né? Você tem que ter uma pré-colocação dos freios ali. Essas pré-colocações vão desde você ter um poder instituído cujos membros não são eleitos, ao mesmo tempo que você tem um sistema eleitoral proporcional que garante que representantes de minorias também sejam eleitos, mesmo que tenham poucos votos. Você vai começando a balancear um pouco o sistema, porque a força da maioria, e aí o exemplo do Morro é sensacional, ela atropela. Ela não ouve, ela não considera, ela não pensa, ela não raciocina, ela simplesmente age. Você pegar um exemplo ainda mais atual é ver um lixamento que é promovido, o cancelamento pela rede social. Sabe? Não tem contraditório para defesa, direito de resposta, nada. Absolutamente nada. Mas tem celeridade. É isso. É a única coisa. A Marcos, também na minha avaliação está muito claro. Há marcos civilizatórios que precisam ser preservados. A gente acabou falando aqui de rede social. Eu vou dar um exemplo. No aeroporto, você passar máquina de raio-x. Já há tecnologia para que você possa passar por aquele detector de metal e passar por aquela leitura, aquele escaneamento, capaz de gerar uma imagem com altíssima fidelidade. É como se você tivesse despido. Há tecnologia para isso há muitos anos. Por que nós não fazemos isso? Intimidade. Porque você tem um freio, que muitas vezes é colocado por marcos civilizatórios. Então, assim, há uma razão para você ter devido processo legal, contraditório, ampla defesa, recurso, presunção, etc. Sabe? E eu penso que esse atropelo, muitas vezes que é promovido pelo senso comum, compromete a todos. É uma busca desenfreada pela verdade, sabe? A qualquer custo, a qualquer preço, e às vezes você vende a alma no caminho.
não vale a pena. É o que a galera que estuda direitos humanos fala muito do fardo dos direitos humanos e fundamentais, né? No sentido de a existência dos freios é uma própria necessidade de sustentáculo do sistema democrático. Mas a partir do momento que um jogador fala que precisa ouvir a voz das ruas, isso começa a ficar totalmente boiando sem sentido, né? Porque aquilo ali, o freio morreu. O cara arrancou o freio do negócio. Nossa senhora, a quantidade de directs que eu recebi no dia seguinte, você não faz ideia. Mas, assim, e é impressionante, assim como você, toda a vênia que o ministro merece, porque ele tem uma história acadêmica maravilhosa, brilhante, né? Ele não tem o que se falar em relação à produção acadêmica do cara e provavelmente galgou a posição... Eles nem falaram o nome. Não, nem não precisa. E galgou a posição que tem, certamente por essa história acadêmica também, né? Por toda a contribuição que ele tem para a questão constitucional. Mas eu queria que você falasse um pouco dentro da noção de jurisdição constitucional, que é o que você está abordando nesse ponto aí, né? Nessa conversa toda que a gente está tendo, o tamanho da influência que esse tipo de pensamento, ainda que vindo de um julgador, entre 11, pode exercer na visão de um sistema. Porque aquele caso concreto, que, ainda que seja um caso de controle concentrado, que pode gerar repercussões imensas, ainda assim é um caso concreto. Me parece muito pior quando aquilo começa a se alastrar em termos de paradigma de raciocínio prévio. Então o cara chega já pensando, não, eu sempre tenho que pensar nas vozes das ruas, eu sempre tenho que pensar na majoritariedade. Você acha que isso ser externado de alguma maneira por um ministro tem a força de talvez legitimar os outros que pensam igual e não queriam falar a fazer isso nos autos? Com toda certeza, sim. Com toda certeza. Isso para mim é um fato, não é nem uma especulação, não. Isso é um fato. Infelizmente. Mas vou resgatar aqui um ponto da relação desse Estado democrático, que é o nosso, né? Falando da democracia substancial, quer dizer, não é só o governo da maioria, ela é muito mais do que isso. Por isso nós temos freios, check and balance, enfim. Mas esse nosso Estado democrático ele não é só a segurança da lei com a democracia substancial. O nosso Estado propõe uma outra igualdade que é reproduzida à exaustão na Constituição e no Código de Processo Civil, CPC 2015, a isonomia material. O nosso Estado se propõe a tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. E eu sempre digo, que é um discurso muito bonito. Sim. É difícil você encontrar alguém que não simpatize com isso, né? Com esse adágio da isonomia material, de que é preciso tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Mas, na prática, isso dá muito trabalho. Por quê? Porque como o nosso Estado propôs essa isonomia ao jurisdicionado, o Calmon de Passos dizia, inclusive, que a Constituição tinha sido perversa com o cidadão. Por quê, Calmon? Porque gerou uma expectativa que ela não vai conseguir atender. E qual é a expectativa? Está dizendo que ele vai considerar a faticidade e, a partir dela, vai apresentar uma resposta correta. Há diversas intervenções hoje que se justificam em função da isonomia material. Diversas. Por que estudar processo civil não é tão simples? Porque o CPC 2015, diversamente do anterior, ele abraça a faticidade. Abraça. Então, e não é só o Código, o Estado propõe isso. Então, como é que o nosso sistema jurídico vai ser organizado? Vai ser organizado para viabilizar que o Estado cumpra suas promessas. Então, não basta dizer, pelo artigo 5º, inciso 35, que a lei não excluirá da apreciação do judiciário nem lesão nem ameaça e que qualquer pessoa acesse. Porque como o Estado está propondo isonomia material, ele tem que considerar a identidade da demanda. Se não tiver grana para pagar advogado, tem a defensoria. Não tiver grana para pagar as custas, gratuidade. E aí você tem juizado especial, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, procedimentos especiais. Não é? Você tem uma série de exceções no processo. Mas o reflexo mais imediato desta proposta de Estado de isonomia material no CPC 2015 está no uso dos princípios. E por isso, aí a gente vai fazer aquele link entre Estado e ordenamento e qual a importância da matriz teórica para compreender os princípios. Eu vou dar a vocês 2 exemplos, que para mim são bem didáticos também. No código anterior, uniformidade de procedimento, você trabalha basicamente com regras, tem segurança, mas muitas vezes você acaba não promovendo justiça, a gente já viu. Aí tem instrumentalidade e tal. No código anterior,
Se você contratasse, por exemplo, uma obrigação de entregar, uma obrigação de fazer, aí o sujeito não realizou, eu iria ao judiciário solicitar a perda de danos. Vou receber dinheiro, que é uma compensação, não é o bem da vida almejado. Eu queria que ele construísse o muro da minha casa e não receber uma indenização 6 meses depois, que provavelmente vou pegar esse dinheiro e vou contratar outra pessoa. Eu queria autorização para fazer a cirurgia. Entendeu? Aí vou receber essa grana. Olha aqui nesse procedimento da execução, você está trabalhando com regras. O prazo para o réu cumprir voluntariamente é 15 dias. Se não cumprir, a multa é de 10%. Mais 10% de honorários a nós, hein? Pronto. Tinha que ter, né? Então, e a medida típica prevista por excelência para a execução é penhora e avaliação. Então, quando você olha para o procedimento, você percebe que ele está concatenado. Você trabalhou com regras. Não importa quem é o réu, não importa qual é o valor. É 15 dias para cumprir voluntariamente, é 10% de multa, 10% de honorários e penhora e avaliação. Era a lógica da época. Quando você olha para a execução hoje, você constata que esse procedimento de execução, silenciosamente, expressão do meu querido Gajardoni, ele foi desestruturado. Por quê? Porque quando você perguntar, imagine, a gente está advogando e o cliente nos perguntou, doutor, ganhamos? Vocês ganhamos. Qual é o prazo que, vamos imaginar, nessa mesma obrigação de fazer? Qual é o prazo do qual o réu dispõe para cumprir voluntariamente a decisão judicial? Você não diz a ele um prazo certo. Você diz, o juiz vai arbitrar o prazo. Mas de quantos dias a gente está falando? Aí, pela legislação, você diz um prazo razoável. Eu que a gente vai adorar ouvir isso, né? Mas diga aí, o que é que você acha como razoável? Aí, costuma ser de quanto? Mas vem cá, depois desse prazo... Depende do juiz. Depende do juiz. Depois desse prazo razoável, eu sei que tem um negócio de uma multa que reverte para mim. Ele já sabe disso, né? Das astrentes, da multa diária pelo descumprimento. Aí você fala, de quanto é o percentual? Quanto é que eu vou receber dia de multa? Aí você diz, não, já olhei a legislação e a multa ela é proporcional. Também dita pelo juiz. Ô, doutor, vem cá, se nada disso funcionar, não tem nada que a gente possa fazer, não? Não, tem sim, a gente pode adotar uma medida. Eu posso, inclusive, propor, o magistrado pode adotar uma medida. Que medida? Não, uma medida adequada. Você percebe que você está, né? Por quê? Você está trocando regras ali, 15%, 10% de multa, 10% de honorários, penhora e avaliação, por princípios. Razoabilidade, Rafael, proporcionalidade e adequação. Mas Rafael usa uma palavra que ele adora assim. Ele diz assim, esse instituto é líquido. Boa expressão. A liquidez... Mas a ideia, certamente, propositadamente, era essa. Né? Que você tivesse essa liquidez. Mas aí, antes de você continuar com a concatenação do seu raciocínio, se imaginava que essa liquidez pudesse não ter os resultados efetivamente pretendidos, como a gente vem vendo acontecer, porque no papel era muito bonito isso acontecer, né? Porque eu quero olhar para a situação do processo, para o caso concreto, só o fato dele fazer isso para poder decidir qual medida já era um avanço fantástico, porque ele não ia olhar para o código, ia olhar para o caso. Isso. Aí ele olha para o fato e fala, não, nesse caso aqui eu vou ordenar uma multa de X dessa maneira e às vezes até já antecipava as medidas seguintes. Só que isso começou a ser engessado na voz do próprio magistrado. Por que você acha que esse defeito aconteceu? Porque a gente não mudou a matriz teórica. A gente ainda está com Kelsen e Hart, dentro do que eu falei aqui. E a gente precisa e aceitando você olhar para o novo, que é o código, no nosso exemplo aqui é o CPC 2015, você olhar para o novo, olhar para um procedimento que está desestruturado, com olhos antigos. Você lembra do velho, né? Com olhos antigos, com matrizes positivistas que estão ancoradas na discricionariedade. Se você está olhando para o novo, num procedimento que agora não é 15, 10 e penhora, e é razoabilidade, proporcionalidade e adequação, se você olha para este novo procedimento, com matrizes mais antigas, que estão ancoradas na discricionariedade, esse magistrado no CPC está num parque de diversão. É verdade. Porque ele estabelece o prazo que quer, a multa que quer e a medida que quer. Teve medida já adotada para a desocupação de uma escola. A molecada invadiu uma escola e a medida adequada para a desocupação da escola foi privar o pessoal, a molecada, os estudantes, do sono de 10 da noite às 5 da manhã. Essa medida cabe dentro da adequação? Não. Por quê? Porque, tecnicamente, privar a pessoa do sono é tortura. Sim. Então, não cabe o mundo dentro de adequação. Eu não posso dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Mas, se você tiver
como eu disse, olhando para o novo com essas matrizes antigas, não são ruins, é porque em diversos momentos elas já não são compatíveis. Não estou criticando o Kelsen nem Reich sem o contexto devido, né? São brilhantes, excepcionais. Mas veja, em diversos momentos eles já são incompatíveis. Então, nestes casos, se você olha o novo com olhos antigos, o novo fica velho. Então, o magistrado que antes dizia assim, eu não sou juiz boca da lei, eu sou juiz dos princípios. Então, eu sou o juiz que corrige o procedimento que está escrito. Certo? Se você pegar esse juiz hoje e colocar no CPC, ele vai dizer, eu não preciso nem corrigir o que está escrito, porque o que está escrito já é vago o suficiente para comportar a minha percepção individual. O que significa que o CPC 2015, nessa perspectiva, ele potencializa mais, né, potencializa ainda mais a discricionariedade. E não é o que se quer. Porque eu participei de 4 audiências públicas na época que o código estava sendo debatido. E para o senso comum, qual era a percepção? Esse será o código dos juízes. Eu vi isso várias vezes. Será o código dos juízes. Por que você está pensando assim? Porque veja que agora o juiz não tem amarra. Ele bota o prazo que quer, a medida que quer, sabe? A multa que quer. O procedimento está desestruturado. Mas isso é porque você ainda está entendendo que princípio é um assertivo teórico que cada um diz o que quer sobre razoabilidade, adequação, etc. E não. E não é assim. Não pode ser assim, porque senão a gente vai perder a produção do direito, deixa de ser democrática, na perspectiva que a gente está debatendo aqui, e passa a ser individual. Aquela noção lá que a gente veio do início das amarras dos limites. Né? Mas é daí que... eu vou dar um exemplo para vocês aqui, aproveitando, né, a expertise da nossa querida amiga aqui em Direito Civil. Eu vou dar a vocês um exemplo de como a gente pode e deve virar esse jogo aqui, já utilizando... uma outra lente que não é do Kelsen, não é do Hart, é do Ronald Dworkin, levando os direitos a sério, o império do direito. O Ronald Dworkin vai propor uma leitura dos princípios pela integridade. Então, os princípios devem ser percebidos como padrões éticos, estabelecidos no espaço público. Esses padrões orientam a decisão judicial e a produção legislativa. Quando eu digo orientar a decisão judicial, não é dizer a resposta para esse caso é essa. Orientar não é dizer a resposta... Está aqui um alvo e você acertou certinho, só cabe essa resposta. Não sai daqui. Você estabelece uma moldura, ele orienta. Então, quando se defende com o Ronald Dworkin uma resposta correta no direito, não se está dizendo que essa resposta correta é a única possível. Não. Há várias possibilidades, mas nem todas as possibilidades cabem no direito. Então, quando você diz que há verdades no direito, ninguém está defendendo um referencial essencialista, todo mundo chega ao mesmo... Então, há verdades no direito? Há respostas corretas no direito? Sim, mas eu não estou dizendo com isso que a resposta correta é a única e que qualquer pessoa no planeta vai chegar à mesma conclusão. Não. Há uma variação, né? Mas essa variação ocorre dentro de uma moldura. E essa variação é bem-vinda. Claro, porque senão você não abarca a faticidade. Tem que deixar claro, senão... Então, eu vou dar 2 exemplos. Vou pegar um exemplo aqui sobre um padrão que é estabelecido no espaço público e que vai orientar as decisões judiciais, permitindo que a gente tenha uma resposta institucional, não pessoal. Claro que a vantagem é, se a resposta for institucional, Ive, não me importa quem é o magistrado, claro, com todo respeito, não me importa quem é o magistrado, não importa qual é a convicção religiosa que ele tenha, a resposta do direito será a mesma, certo? 30 anos para trás, família era welfare state, casal e filhos. Uhum. Antes da Constituição de 88, o filho concebido fora do casamento, se não me engano, não era nem registrado. Não. Cara, isso na história do Brasil é um estalar de dedos. Não vamos esquecer ainda que existe... Você está falando de 30 e poucos anos. Logo ali, né? é logo ali. É logo ali. É logo ali. Então, esses ilegítimos. Qualquer pessoa que nascesse fora do casamento. Pronto. E fora do casamento não precisava ser pulada do cerca. Certo? Então, veja, tem 30 e poucos anos. Beleza. Aí a gente avança para dizer, não, família, o texto, meus amigos, é o mesmo. A palavra é a mesma. Aí o Friedrich Miller tem uma ideia fantástica. Esse eu gosto muito. A diferença entre texto e norma ela é basilar. Pô. O texto é o mesmo, mas o sentido que nós vamos democraticamente atribuindo ao texto vai mudando no tempo e no espaço. Na hora que você mete o fato da... Isso. Aí vou pegar aqui família. Família já foi o welfare state, casal e filhos. Mantivemos a palavra família e ampliamos para admitir também como família a família monoparental. Quantas mulheres não estão aí, né? Depois a gente passou a considerar como formação de família a união estável.
E sem emenda constitucional, o Supremo passou a entender por união estável também a união homoafetiva. Certo? Essa compreensão ela é compartilhada no espaço público. Leva mais tempo? Leva. Leva mais tempo. É o preço que a gente paga para viver em democracia. Certo? Mas, em contrapartida, quando você passa a ter uma resposta institucional, você aí sim tem mais segurança e previsibilidade. Porque, veja, eu posso propor 2 mulheres que tenham convivido por 10 anos, podem propor uma demanda em qualquer lugar do Brasil, qualquer comarca. Não me importa qual é a convicção de quem vai julgar. Ele pode, o magistrado, moralmente, ter convicções que são refratárias a essa ideia do Supremo. E é um direito que ele tem, de conduzir a vida dele, claro. Mas essa percepção individual nem sempre vai ao encontro da Constituição Federal. Quando houver essa diferença, a compreensão compartilhada prevalece. Então, neste caso, como eu disse, individualmente ele pode ser refratário à ideia da união homoafetiva. Ok. Agora, o que ele não pode é usar essa referência pessoal para fundamentar uma decisão que diga essa ação não deve tramitar aqui na vara de direito de família, não deve tramitar numa vara civil dos efeitos comerciais, porque isso aqui é uma sociedade de fato. Ele não pode fazer isso, porque a resposta institucional não é essa. Nós ampliamos tanto o direito, que já foi só o welfare state, que hoje a gente fala em direito das famílias, no plural. O S aí é muito significativo. Então, essa passou a resposta institucional. E aí, como eu digo, não depende. Você pode mudar a composição do tribunal, mas você não vai deixar de reconhecer isso. Bom, isso é imutável? Não. A gente foi evoluindo no tempo e no espaço. Significa, então, professor, que aí a resposta correta... Então, essa é uma resposta correta no direito, porque ela observa o nosso histórico institucional. Cabe só uma única resposta? Não. A resposta correta é uma resposta que está dentro da moldura. No ano de 2000, minha primeira aula foi no dia 15 de fevereiro de 2005, às 18h50, aqui em Salvador. Eu lembro que eu entrei na sala numa terça-feira para dar aula de processo de conhecimento. E essa turma estudou comigo teoria geral da prova. Eu queria mostrar a diferença entre prova e fato para a galera. A lei fala que você produz provas sobre os fatos. E os fatos costumam ser deontológicos, não tem muita dúvida sobre isso, principalmente na sociedade hipervigiada. Mas a percepção que você tem sobre os fatos varia muito de pessoa para pessoa. Sim. Não é? E aí eu queria mostrar isso para a turma. Eu já até contei esse exemplo numa palestra, em algumas palestras. Bom, eu já tinha usado uma blusa diversas vezes, né? E falei, eu vou doar essa camisa. Mas aí eu falei, vou dar aula de prova para minha turma, vou fazer uma experiência, vou usá-la uma última vez, finalidade nobre. Botei a blusa e fui lá para dar aula. E aí eu perguntei, pedi a 2 meninas que estavam lá assim da aula, pedi a moça que estava sentada na primeira cadeira, Monique. Monique, você me faz uma gentileza? Escreva aqui, com alguns detalhes, a blusa que eu estou usando, porque é parte da aula. Disse, tudo bem, professor. E eu devolvi essa mesma pergunta para uma moça que sentava no fundo da sala, que eu já sabia que não gostava de mim, não gostava de processo, não gostava da vida, não gostava de ninguém. Aí você pode escrever para mim, ela olhou e fez, tá. O Gadamer tem razão, né? Não há grau zero de interpretação, né? Aí quando chegou na hora do ponto, né, do objeto e fato, eu digo, pessoal, tem 42 pessoas na sala, eu estou usando uma blusa de botão. Alguém duvida disso? Ninguém. Falei, que bom, partimos de algum lugar, né? Então, há, do verbo haver, né? Há fatos. Não há só versões sobre os fatos, né? Há fatos. Estou usando uma blusa de botão. Vamos partir de algum lugar. Ótimo. E aí eu peguei esses 2 bilhetes que eu tenho até hoje. Para a moça que estava sentada na frente, a minha blusa era salmão, bem cortada, 8 botões, altura do cóccix. E disse lá a marca da camisa. Se você está numa instrução, eu sou magistrado, e ela me apresenta essa versão, e eu entendo que a blusa é salmão, a chance dela ter a procedência do pedido é mais alta. Mas é viável? É. Para a moça que estava sentada no fundo da sala, a mesma blusa, ela era rosa, desbotada, velha, amassada e tinha que ser trocada. E tava faltando uns botões ainda, né? A gente chegou uns botões faltando ainda. No final, na hora, né? Depois eu salvei essa, mas foi para final. Então, por que eu disse para a galera? Eu fiz, olha, entre rosa e salmão. Existe uma variação de cores. Mas ela é tolerável? É. A gente se comunica? Sim. Todas as 2 respostas aqui podem ser consideradas corretas? Podem. O que não é correto quando você sai dessa moldura? Você diz a blusa não é rosa nem salmão, ela é verde e limão. A blusa é preta. É uma percepção sua, não está compartilhada. Por que isso é importante? Porque, como eu disse, nem sempre as nossas percepções vão ao encontro, não é do senso comum.
é de uma experiência que é compartilhada. E onde é que você encontra essa experiência que é compartilhada? Na tradição jurídica, nos direitos fundamentais. Se cabe dentro dessa moldura, pode legitimar a decisão. Se está fora dela, provavelmente não. Então, não cabe tudo. Então, quando eu olho para adequação, o artigo 139, inciso 4 do CPC, diz que o juiz pode adotar toda e qualquer medida, mandamental, subrogatória, coercitiva, para garantir o cumprimento da sua decisão. Você está olhando para o princípio da adequação. Eu olho para esse princípio como um cheque em branco, um super trunfo, uma carta em branco, eu posso dizer o que eu quiser? Não. Porque dentro de adequação, como princípio para orientar as decisões judiciais, tem uma série de decisões anteriores que orientam a minha decisão. Então eu posso construir, olhando para o caso concreto, 3 ou 4, 5 possibilidades. Mas qualquer uma, como privar do sono, não. Não, porque o nosso histórico institucional apresenta um caminho. E o Ronald Dworkin é fundamental por isso, porque ele vai dizer, tem a metáfora do Hércules, né, do juiz Hércules, que eu acho que não foi tão bem compreendida, e logo na sequência ele tem uma que para mim é genial, genial. Ele vai trabalhar a ideia do romance em cadeia. Eu não vou citar mais a novela para não ficar muito datado. Por quê? Porque eu sou do século passado, do milênio passado, né? É verdade. Eu sou não é nem do século. Quantos anos você tem Dependendo agora? da novela, Eu sou pode falar. foi o remake, foi o remake. Então se é remake é porque realmente porra, era velho mesmo. Então, Quantos anos você estava, Marcelo? Eu vou fazer 48. Ele é novo. Eu vou fazer 48. Nasci em 1977. Eu não posso falar mesmo. Eu posso. É. Esse ano virou uma boa ideia. eu e Fred. É verdade. Então, eu digo o seguinte, você pegar o Ronald Dworkin, vou pegar uma série, sei lá, uma série da sua preferência, de uma série que você gosta. Mas ele é garotinho, olha como ele tá aí todo... Aí melhor não, porque ultimamente eu tenho... Tá. Eu tô tão eclético que tá difícil de acompanhar. Então me diga aí. E Yellowstone, você já viu? Não, mas já assisti Alguns pedaços trechos. de episódio. Certo, então, sei lá, vou pegar aqui... Fale da Terceira novela. temporada. Não, fale da novela que você queria falar. Eu vou falar da novela. Pronto. É melhor. Real. É capaz dele ter assistido. Não, mas, ó, quem assistiu, não esquece disso. Eu vou falar da novela. Ó, então, imagine o seguinte, para a ideia do romance em cadeia. Imagine que você está na terceira temporada de Yellowstone e você vai escrever o capítulo 4 da terceira temporada. A página está em branco. Você vai decidir, você vai escrever. Você tem liberdade para escrever? Tem. Está em branco, você vai escrever o quarto episódio da terceira temporada. Você tem liberdade total? Não. Não, que você tem que ter uma porque se você não observar o seu histórico institucional, você rompe a integridade. Os princípios trazem essa ideia de integridade. Então, uma decisão hoje que diga, aqui não é na vara de direito de família, não. Vai para a vara civil, porque isso aqui é uma sociedade... Rompe completamente a integridade, percebe? Então, eu tenho liberdade? Tenho. Posso escrever? Posso. Posso chegar a diversas possibilidades ali, todas elas corretas? Posso. Mas eu posso tudo? Não, porque eu tenho que observar o histórico. Se você não fizer isso, você rompe o histórico. Tem um exemplo de uma novela da Rede Globo que é surreal. Assim. Tinha acontecido no Brasil. Ele é noveleiro. Suspense. Era uma novela que tinha o Comendador. Sim, eu não vou lembrar o nome da novela também, não. Mas Você eu claramente lembro do Comendador. Não, eu sou noveleiro, pô. Assim, porque depois nessa época a novela ainda era muito acompanhada. Hoje em dia acho que é menos. Mas o Comendador, aquele Comendador, Alexandre tinha Nero. aquela Maria Marta. Pronto. Quer ver que você vai lembrar essa novela? A novela tem 2 fases. Isso é inacreditável isso ter acontecido, mas enfim, que sirva de exemplo. A novela tem 2 fases. Na primeira fase, a molecada está com 25 anos, 27 anos, todo mundo começando ali e tal. E aí você tem lá um mês de novela com esse elenco, está com 25, 27 anos. E você tem a Marjorie este ano fazendo o papel da vilã. Depois a novela dá um corte para 30 anos na frente. São as mesmas pessoas? Claro que não, você mudou o elenco. Quem passa a fazer o papel da Marjorie este ano, 30 anos mais velho, com 50 e tantos anos, é a Drica Moraes. Sim. E no final das gravações, a Drica teve o diagnóstico de um câncer, se não me engano foi leucemia. E aí ela chegou a um ponto onde ela não conseguia mais gravar,
porque ela estava precisando de uma intervenção mais séria, teve que se afastar, não conseguiu gravar os episódios finais. Você é o escritor da novela. Você tem algumas possibilidades? Tem. Na novela você pode matar o personagem. Ela pode sumir e de repente você descobrir que é um assassino. Né? Você tem algumas possibilidades? Tem. Todas elas encaixam no padrão, respeitando o histórico, certo? O que é que o cidadão fez? Colocou numa cena onde está o comendador conversando com a outra moça também na casa dos 50 anos. Todo mundo teve o elenco com 25, agora nos 50, tá todo mundo lá conversando. Está o comendador conversando com a outra moça, que tem a mesma idade dele, 50 anos, e aí de repente desce a escada, e em vez de descer a escada, a Drica Moraes desce quem? A Marjorie este ano. Que fazia o papel. Fazendo o papel da mulher 50 anos. O que a mulher está na novela fala assim, nossa, que creme você está usando? Essa parte não é. Cara, não, isso daí não. Isso é prevenção sua, esse creme. Não, tô te falando, cara. Agora, eu acho que no final das contas, essa fala especificamente foi meio que proposital para dizer assim, porra, ó, é um remendo que tá fazendo aqui. Mas assim, cara, tinha várias opções, mas essa não dá no histórico. Como é que você percebe? E sem explicação nem nada. Dessa escada é outra pessoa. Assim, não tem, né? Não precisa esculhambar. Né? Mas a gente tem que respeitar o histórico. Seria mais coerente se não falasse nada, né? O respeitar o histórico é o que a gente usa como fundamento para a vedação retrocesso social, por exemplo, em avanços normativos? Às vezes a manutenção, não tinha dito isso antes não, mas atendendo a sua provocação, às vezes a manutenção é o retrocesso. É isso. Por quê? Porque algumas respostas que já foram consagradas hoje já não dialogam com a faticidade, com a nossa realidade social. Eu posso lhe dar alguns exemplos. Dentro aí de jurisdição constitucional, julgamento de ADPF. Né? Até 2022, muito recentemente, você evocava legítima defesa da honra no tribunal do júri. O que hoje é claramente feminicídio. E o que o Supremo entendeu? Que essa tese ela é inconstitucional. Não deve mais ser evocado. Aí se você perguntasse na época, você está em 2021, você pergunta para o seu professor, até quando vocês vão ficar evocando essa tese? Até quando ela for eficiente. Eu estou advogando para o cara, vou evocar a tese que pode liberá-lo. Então, olha o papel, né, também do Supremo, das decisões. Se você fosse buscar uma compreensão desta tese, legítima defesa da honra, num senso comum, num país que ainda é muito machista e misógino, talvez o senso comum não fosse tão, entre aspas, à frente como foi o Supremo. Então você tem também uma força normativa na Constituição. Né? Ela tem um efeito prospectivo também. Então essa decisão do Supremo foi importantíssima. E ela retrata, ela retrata muito bem uma realidade que é percebida, dentro do que a gente discutiu, por uma minoria, que é essa categoria que eu estou falando das mulheres agora. Olha, outro exemplo de também decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui a gente superou, porque a manutenção dessa referência já se revelava de há muito inconstitucional. E esse foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Essa tese ela é inconstitucional. Olha, outro exemplo. Dessa vez não foi para só... eu vou fazer uma crítica, mas eu concordo com a decisão do Supremo, só que acho que ela tem que ser ampliada. Recentemente também, por unanimidade, se não me engano, aí quem estava à frente foi a Carmen Lúcia, o Supremo entendeu pela impossibilidade de se evocar a vida pregressa da mulher nas instruções criminais, né? Se acompanhou. Inclusive, imputando responsabilidade civil, administrativa e penal aos magistrados que não coibirem essa prática. Não, aqueles que fizessem, aqueles que os magistrados que não coibissem essa prática. Que permitissem, né? Isso. Aí, a única observação que eu faço isso precisa ser aplicado em todas as áreas do direito, não só na área criminal. No direito das famílias, inclusive, isso é talvez mais comum, mais forte, né, do que na área criminal. Você vai discutir guarda, alimentos, né? Eu acho que então, porque senão você teria uma espécie de jurisdição de primeira e segunda categoria. Você tem uma proteção para as mulheres na área criminal, não tem na área civil. Então não vejo razão para isso, né? Se mudou a compreensão de que isso não é adequado à Constituição, você tem que perceber essa compreensão que é constitucional em todo o sistema jurídico. Há outros casos onde a gente não só, como é que eu posso dizer, a gente não só supera, né? Há casos onde a gente amplia, que é o que eu comentei aqui, a compreensão da união estável como união homoafetiva. Isso é por jurisdição constitucional, você amplia.
Não teve emenda constitucional, o texto é o mesmo, mas o sentido é outro, é mais amplo e dialoga com a nossa sociedade. O mesmo já tinha acontecido com paternidade efetiva. A faticidade no direito de família, isso é extremamente forte. Direito de família é forte. Assim, Isso é bagunça. chega muito antes, É chega bagunça. muito antes da legislação. Mas, por exemplo, hoje, se discute tanto as modificações e também o ativismo, né, do judiciário e tal. A pergunta é, se hoje a gente tivesse uma modificação normativa para limitar esses avanços, ainda assim, em nome da legalidade e do respeito aos procedimentos, seria viável? Para mim, Impossível. inconstitucional, ingênuo e ineficaz. Isso é como você querer pegar a água com a mão. Ela vai escorrer entre os dedos. A mudança sempre vem, dentro e fora do direito, com e sem a decisão judicial. Você acha que a mudança vem de fora ou o direito provoca a mudança? Os dois. Eu às vezes me questiono, sabe? Mas é aí que eu quero perguntar duas coisas para o professor Marcelo. Os dois. Às vezes o direito estabelece um padrão. Eu vou dar um exemplo para responder a sua pergunta. Às vezes a jurisdição constitucional constrói o sentido, às vezes ela amplia, por vezes ela supera. Então, 2 casos aqui que eu mencionei onde você teve a superação de uma compreensão, né? Legítima defesa da honra e evocar a vida pregressa sexual. Um caso onde você teve ampliação, família e o próprio conceito de união estável. Ali você ampliou. Mas há casos onde a jurisdição constrói o sentido. Ela vai pautando o caminho. Isso está acontecendo agora. Qual é o sentido, qual é o limite da liberdade de expressão? Há 10 anos... Aconteceu com racismo. Há 10 anos, você diria muito facilmente que é limitado. Porque a faticidade não tinha colocado um desafio para o Supremo Tribunal Federal, que foi provocado, não agiu de ofício, né? O exemplo emblemático é o sujeito, numa manifestação, levantar, usando a liberdade que a democracia lhe confere, levantar um cartaz no meio da rua defendendo a volta do AI-5. A questão é, eu posso utilizar a liberdade da democracia para tentar depor a democracia? Ou a democracia precisa de instrumentos para se proteger? Tolerar o intolerante? Percebe? Então a resposta do Supremo é muito clara, diz não cabe tudo. Não cabe tudo. A democracia tem que ter instrumentos de proteção. E por esta razão, porque também houve provocação, hoje o Supremo debate os limites da liberdade de expressão. Isso está sendo construído agora, enquanto a gente está conversando aqui. Então, veja aí, às vezes a gente supera, em outros momentos a gente amplia, é possível que haja uma redução, mas também há um momento muito especial para mim, que é o momento da construção. Por que para mim, este momento da construção ele é tão importante? Porque a construção democrática tem que franquear a palavra para que diversos segmentos da sociedade possam se manifestar. Isso não pode se resumir à audiência pública, né? Você vai fazer uma audiência pública achando que a população vai lá se manifestar. Se você fizer um TJ aqui, 3, 4 escritórios... É isso que eu queria que você falasse. A forma de real e prática com que a gente tem essa... As coisas acontecendo dentro de tudo que você falou aí agora. Acho que esse tripé de acontecimentos é bem claro, né? A possibilidade de superar, a possibilidade de ampliar, a possibilidade de construir. Você deixou muito claro dentro da sua explicação de que há que se existir aquilo que adentrará, digamos assim, dentro de um espaço público, aquilo deve estar ali, né? Acontecendo em algum momento, de modo que aquilo eventualmente vai ser apropriado, né? Para dentro. O cara chega e fala, opa, e suga aquilo ali. De um jeito ou de outro, em todo momento, inclusive o da superação ou da ampliação, o primeiro momento ele é sempre de construção. Sim. Porque alguém vai ter que ter a primeira manifestação. Sim. E aí é dentro desse primeiro caso que eu queria que você falasse sobre legitimidade. Por que eu estou lhe falando isso? Uma parte de algumas coisas que você falou aí, e aí fica bem dentro da sua praia de processo civil, que é falar de sistema multiportas,
É o CNJ, que atua sem provocação e efetiva determinados direitos na prática. Isso a gente tem visto, meu Deus do céu. E direito de família, então? É toda hora. Tá? Aí, tendo essa perspectiva de que existe um órgão que não precisa ser provocado e que, em tese, não está dentro do Poder Judiciário. Já não vou mais para o CNJ também. Eu tenho sérias reservas. E elogios também. Mas aí, você tem essa premissa. Você tem um órgão que está aqui dentro do Estado, mas não está necessariamente dentro da estrutura do Judiciário, porque ele não funciona dentro das mesmas premissas, que efetiva direitos. Igualzinho uma decisão do STF eventualmente faz. Só que lá a gente tem um poder da República de pessoas que não são escolhidas, cujas faculdades são claramente determinadas pela Constituição. É uma configuração totalmente distinta, né? Diferente. Isso é um ponto. Certo. O outro ponto não estava acontecendo aquilo ali. Vai ter que acontecer pela primeira vez. Certo. Por que aquele primeiro tem legitimidade? Vamos lá. Vou ter que falar um pouquinho sobre o sistema de precedentes. E vou ter que te pedir um pouquinho mais de café também, irmão. Vem atrás ali. Sem açúcar, né? Sim. A forma da lei. Deixa eu te falar sobre o sistema de precedentes e sobre um comportamento que, para mim, é humano. Há muitos anos, a gente vem investindo em instrumentos, e aí vou falar de instrumentos processuais, para uniformizar as decisões. Tá? E uma primeira decisão já pode ser essa referência. Então, me diga se isso foi suficiente. Se duas demandas são semelhantes e tramitam na primeira instância, primeira e 14ª vara civil, o legislador diz o seguinte: há uma relação de semelhança entre duas ou mais demandas, conexão. Para evitar decisões contraditórias, eu vou reuni-las no juízo prevento. Então, primeira e 14ª vara civil, ações semelhantes. A primeira vara civil é o juízo prevento, ela atrai. A ideia é de que, se tramitarem perante o mesmo juízo, as decisões serão mais próximas. Tem 40 anos, isso não resolveu o nosso problema. Se você tiver divergência entre duas turmas do Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado da Bahia, o incidente de assunção de competência vai uniformizar isso. Mas o incidente de assunção de competência, ele já tinha um irmão lá atrás, que era um incidente de uniformização de jurisprudência, e mesmo assim não funcionou. A gente tem divergência a todo momento. Terceira e quarta turma do STJ sobre penhora de salário fora das hipóteses legais, né? Para dar um exemplo. Então, não foi costumam ter muita divergência. Não resolveu. Se a divergência se der entre estados diferentes da federação, então, a compreensão que o Tribunal de Justiça tem sobre determinado dispositivo do Código de Processo não é a mesma compreensão que tem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Você tem dissídio jurisprudencial. É uma das hipóteses de interposição de admissibilidade do recurso especial. Está aí há muitos anos. Está no artigo 105 da Constituição. Não resolveu. Aí agora vem o Código, o CPC 2015, artigo 926 e 27, e estabelece lá os padrões decisórios vinculantes, precedentes obrigatórios, como você quiser chamar. Mas, assim, eu não tinha essa ingenuidade de achar que com uma canetada você ia resolver tudo. Né? Não vai. Num primeiro momento, os magistrados, eu dou aula na Escola da Magistratura há muitos anos. Acho que uns 12, 13 anos. Então, tenho muitos alunos que são magistrados e posso dizer a vocês com toda tranquilidade que, num primeiro momento, houve até uma certa efusividade. Porque se você tiver um padrão decisório, isso vai racionalizar o meu trabalho aqui. Certo? Pronto. Beleza. Vão bater as metas todas do CNJ, vai ser mais fácil julgar. Vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V, sensacional. Até o momento em que você percebeu, e aí é a legitimidade, até o momento em que você percebeu o seguinte: ainda que eu tenha melhor racionalidade na entrega da prestação, Ctrl-C, Ctrl-V, como você colocou aí para simplificar, eu, magistrado, não estou participando da formação do precedente. Sim. Ele me ajuda no trabalho do dia a dia, não é? Ajuda? Claro que ajuda. Exemplos práticos. Se você for hoje advogar contra uma tese que foi forjada aqui no TJ da Bahia, no julgamento de um IR-DR, é um precedente vinculante, está no 927. Se você for advogar contra, não souber que o precedente existe,
ou não assumiu o ônus do distinguish, o que é que faz o juiz? Aplica o 332. Não vou nem citar o réu, já estou dizendo que você perdeu. Então, para ele, magistrado, é sentença de mérito. Ó, o scout do CNJ, vamos embora, pegar o diamante. Agora, se você for advogar a favor do precedente, você já começa com dar tutela de evidência 311. Se excelência, o que eu estou pedindo, tem uma altíssima probabilidade. Portanto, tem um precedente que vincula, Vossa Excelência está vinculado, me entregue agora o bem da vida, porque a tutela de evidência é satisfativa. Se for advogar contra, é improcedência liminar, bicho. Se for advogar a favor, você recebe bem da vida. Olha o impacto do precedente na vida desse cara. Agora, ele percebeu, não demorou muito, que embora isso facilite a vida dele, magistrado, ele, magistrado, não está participando da formação do precedente. De jeito nenhum. Porque os precedentes são formados nos tribunais. Nos tribunais. Qual é a consequência natural dessa falta de participação na construção do padrão decisório? Resistência. Claro. Foi o que a gente estava discutindo ontem lá na rádio, né? Então, quando você amplia a participação, você não tem só um reforço da legitimidade na formação do precedente. Você, no judiciário, de modo geral, você melhora a eficácia do precedente, porque você diminui a resistência. Vou dar outro exemplo prático aqui. A Corte Especial, que nos interessa, né, demais, a Corte Especial do STJ pautou pelo julgamento no sistema de recursos especiais repetitivos a questão dos honorários advocatícios, não foi? Aí a Corte Especial do STJ, que é o órgão mais importante do STJ, pautou para julgamento pelo recurso repetitivo, recurso especial repetitivo, e forjou um padrão decisório vinculante. No mês seguinte, teve insurgência, Santa Catarina e Minas Gerais. Em Minas Gerais ficou mais conhecido. O que é que disse a desembargadora? Eu não concordo com a formação desse precedente. Eu acho que não estava madura para julgamento. Oi? Eu acho que o STJ tem que rever isso. E aí não aplica o precedente. Perceba assim, para mim não é por acaso, né? Então o que você tem num caso como esse prático? Você tem uma turma, no meu exemplo, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que não houve aplicação de um precedente vinculante. Houve a resistência. O que eu faço nesses casos? Eu vou interpor um recurso especial ali no Tribunal de Minas. O presidente do tribunal vai chamar os colegas dele para dizer: vocês vão manter? Pense bem. Se retratar, beleza, esse recurso já perde o objeto, mas se não se retratar, eu vou mandar para Brasília. E a chance dos ministros reformarem é altíssima, porque o cara vai até lá dizendo: eu vim aqui para cumprir a decisão que vocês estabeleceram. Perceba que você tenta resolver intramuros. Se para cada resistência como essa que eu estou colocando aqui, você pudesse falar diretamente com o presidente do STJ, por exemplo, com uma reclamação, o STJ não faria mais nada na vida. Porque a resistência no país é altíssima com relação aos precedentes. Já houve pesquisa demonstrando que 56% dos magistrados hoje são contra os precedentes. Ontem a gente estava falando sobre a resistência do seu trabalho em relação ao julgamento do STF. Gilmar suspendeu todos os processos agora. Foi isso. A gente fez na rádio ontem sobre isso. E a sinuca de quitância agora, né? A questão do cumprimento. Mas vamos lá. Como é que a gente pode ampliar essa legitimidade na formação, por exemplo, de padrões decisórios? Tem que ouvir, a gente tem vários mecanismos para isso. Não só na construção de um precedente, que aqui eu estou colocando, né, como exemplo, mas na formação de medidas que assegurem o cumprimento da decisão. Quanto maior for a participação, mais fácil a colaboração e a aceitação. Exemplo, o Brumadinho, Mariana, a gente pode pensar num processo estrutural. Não há decisão única no mundo que resolva um problema de alta complexidade como esse. Sim. Você tem que ter um planejamento para o cumprimento dessa decisão. Não adianta dizer, vai reflorestar e tem 30 dias. Sim. Em que época? Qual a distância do rio? Qual a melhor época para fazer o reflorestamento? Quem vai fazer o acompanhamento para saber se estão cumprindo essa decisão? Você acha que o juiz vai fazer visita em loco de 15 dias? Possível. Então, qual é a saída para isso? Primeiro, ter humildade para ouvir a população, porque tem conhecimento, por exemplo, ancestral, que é extremamente importante e que não está no processo. Não estou falando de perícia, não estou falando de academia, né? Sim. Então, você tem que ter humildade para ouvir outras fontes de conhecimento que não são só as fontes científicas, jurídicas, né? E ouvindo, você aprende. E para ouvir essas pessoas, assim, eu não vou alcançar o conhecimento que é produzido fora das 4 linhas do direito usando só os instrumentos do direito. Então, eu não vou ouvir a população ribeirinha com a audiência pública que está prevista para o sistema de precedentes. Entendeu? Não vai dar certo. Olha para a faticidade e aí você pode descobrir maneiras mais eficientes. Pode ser um carro de som na comunidade para chamar para uma reunião. O juiz pode ir.
Pode ser. Pode ser uma jangada para passar no Rio, por exemplo, na região amazônica. Você acha que em audiência pública o cara sabe muito, vai colaborar, mas ele tomou ciência da audiência que sai no diário. Não tem cabimento, né? Já teve experiências bem-sucedidas em Minas, por exemplo. Sabe como é que você conseguiu convocar a população? Com aplicativo. Que é outro exemplo, uma banca mesmo, um local onde aconteceu, para as pessoas que moram lá se manifestarem. Fazerem uma votação de quesitos. Você tem diversas formas que são construídas olhando para a faticidade, mas tem que ter humildade para fazer isso. Agora, quando a população participa da construção da decisão e participa da construção do plano de execução dessa decisão, ela costuma ser muito mais eficiente, porque a população joga junto, ela fiscaliza. Mas aí você entra numa decisão judicial que ela acompanha o rio da majoritariedade. Aí vou dizer, é uma decisão, para usar a expressão do meu querido Sérgio Cruz Alinharte, é uma decisão em cascata. Você entrega a primeira, depois você vai entregar uma segunda, depois uma terceira, depois uma quarta, porque você vai ter que estar monitorando o cumprimento desta decisão. E o cumprimento da decisão vai se tornando mais eficaz à medida em que você vai contando com a colaboração de mais pessoas. Veja que, se você for aplicar essa lógica de Caio, Tício e Mévio, autor, réu, Estado, juiz, o conhecimento mais importante para construir a resposta correta, adequada, eficiente, está fora dos autos. Então você está falando apenas de conhecimento de situações fáticas, mas não de opinativo. Não. Não estou falando... Então eu entendi. Porque eu estava pensando que, for para a gente fazer um mini plebiscito para as pessoas dizerem o que vai acontecer, a gente está na majoritariedade total. Isso já acontece. Vou pegar um outro exemplo dentro do processo. Um incidente de arguição de inconstitucionalidade. Então, imagina que você tem um processo que está tramitando na primeira instância, a gente está falando do controle difuso de constitucionalidade, né? Qualquer membro ou órgão do Poder Judiciário pode deixar de aplicar lei ou ato normativo se entender que ela é inconstitucional. Mas já não tem a mesma liberdade com os precedentes. Precedentes vinculam, é obrigatório. Se o juiz não vai aplicar, tem que dizer por que não vai aplicar. Ele não pode deixar de aplicar o precedente, mas pelo controle difuso ele deixa de aplicar qualquer lei ou ato normativo se entender que ela é inconstitucional. O precedente parece ter mais força do que a lei aprovada pelo Congresso. É um negócio estranho. Mas aí veja que se você arguir isso, o magistrado de primeira instância só tem ele sozinho deixa ele aplicar. Se eu tiver que arguir isso no tribunal, então imagine que esse processo teve sentença, você está advogando para o réu, você apelou, o processo está no Tribunal de Justiça e lá você arguiu um incidente, requereu a instauração de um incidente de arguição de constitucionalidade. Você tem uma cisão no julgamento. Essa questão de saber se é constitucional ou não vai para o pleno ou para o órgão especial, porque tem o artigo 97 da Constituição. Então imagine o seguinte, está na terceira turma. Aí o processo onde está advogando, ela vai arguir o seguinte, esta lei, eu reputo que ela é inconstitucional. E ela não deve ser aplicada no julgamento do recurso do meu cliente. Quando ela requerer a instauração deste incidente, a decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade ela é indicada para o pleno ou para o órgão especial. Imagine que seja o pleno, e o pleno conclua que a lei ela é inconstitucional, portanto, ela não vai ser aplicada. Volta para a terceira turma, e a terceira turma está vinculada, porque a decisão foi do pleno. Então, a terceira turma volta e julga o recurso, sem poder aplicar a lei ou ato normativo, certo? Vem cá, você está olhando para quem? Para o autor, que é o apelado, para o réu, que é o apelante, e aí o réu, que é o apelante, né? Entende que pode ser prejudicado se a lei for aplicada e ele coloca isso para o pleno. O órgão que editou a lei não precisa ser ouvido, não? O código diz, olha, você pode e deve ouvir o órgão que editou a lei ou ato normativo e outras pessoas que tenham conhecimento sejam interessadas. Você já faz isso. Mas aí você está usando uma lógica que ainda olha para as partes que estão ali envolvidas. O autor, o réu, quem editou a lei. Né? E o que eu estou dizendo é que se você vai para a realidade do processo estrutural, de medidas estruturais, são medidas que vão ter impacto e precisam de acompanhamento, para mudar uma realidade que já se revela, por vezes, inconstitucional, só o direito não resolve. Não resolve. É o mesmo que você achar que vai mudar com uma canetada o problema da falta de vaga nas escolas, sei lá, municipais, só dizendo não. Está aqui uma decisão e tem que matricular o menino na escola. Não, mas aí tem orçamento, tem vaga, tem uma série de coisas. Tem que ouvir as outras pessoas. Eu tenho zero carinho pela ideia de que o direito é solução.
Zero. Mas é zero assim no nível hard. Então, assim, não adianta. Você tem que se despedir dessa ideia, porque senão você não consegue ter determinados debates sem calor, sem sentimento, né? E esses debates que normalmente tocam sobre legitimidade é onde o bicho vai pegar e que dificilmente as pessoas conseguem travar esse debate sem esse amor, sem esse carinho pelo direito. O cara chega e fala, meu Deus, o direito tem essa legitimidade. Porque, veja... Recomendo muito o livro da Mayara Carvalho, que é Justiça Restaurativa na Comunidade. Foi uma tese de doutorado que teve pesquisa de campo. Sensacional. Sensacional, cara. Justiça Restaurativa na Comunidade. Vou ler. Porque quando eu perguntei a você a questão da legitimidade em relação ao momento inicial de uma decisão que vai se tornar um padrão ali na frente, é justamente nessa perspectiva de que o direito ele não é o resolvedor. Por quê? O direito não vai dizer, em momento nenhum, ainda que indiretamente, ou se ele o disser, ele trará ferramentas para se desdizer ao mesmo tempo, que nós somos mestres em fazer isso, inclusive. O exemplo que você deu é sensacional nesse ponto. O juiz pode declarar um ato normativo inconstitucional, mas não pode ir contra um precedente. Ao mesmo tempo, ele pode estar vinculado ao precedente e invocar uma norma constitucional para poder dizer que não julga de acordo com o precedente. Então, você tem ali uma série de... o sistema é feito disso. O sistema é feito disso. É por isso que eu, desde o início, falei assim, colocar aqui no 927 que essas decisões vinculam não vai resolver. Não vai resolver de jeito nenhum. Aí é que tá. A caneta não resolve. Entendeu? Né? E aí o ponto é... Alguém, em algum momento, por mais que o jurista não goste dessa ideia, por mais que pessoas com uma visão um pouco mais ativista defendam isso, por outro lado, isso a ferro e fogo, eu vou pegar o exemplo da questão da união estável entre pessoas... homoafetiva. A união homoafetiva. O CNJ um dia simplesmente chegou e falou, pode. Casar. Converter a união estável em casamento. Pode casar. Não, perdão, erro meu. Pode sim casar. Isso não está escrito em lugar nenhum. Não foi dado ao CNJ a legitimidade para falar sobre isso. Não está nas competências do CNJ. Concordamos. Chega em algum ponto que alguém tem que olhar... Flerta com a usurpação de competência. Totalmente. Né? Mas perceba, os grandes pontos de inflexão e de evolução jurisprudencial flertam com questões de incompetência. O STF é mestre nisso. Principalmente quando ele pega questões que a gente viu essa semana e você acabou de falar aí, questões trabalhistas. O STF é mestre em chegar, não sabe nem do que está falando, pega aquilo ali, primeira vez que ele fala sobre aquela discussão, ele toma uma decisão completamente... Não estou defendendo nenhum ponto de vista nem outro, não. Mas o que eu estou dizendo é, decisões que representam marcos, elas necessariamente flertam com algum nível de falta de legitimidade, com algum nível de autoritarismo. Porque o caso do Supremo senão não funciona. Senão não funciona. O caso do Supremo é emblemático para isso. Eu falei aqui da questão dos honorários. Assim, eu não vi na doutrina a resistência que gostaria de ter visto. Né? Veja que por que o STJ pautou para julgamento a questão dos honorários advocatícios do artigo 85, para mim, é de uma clareza, para citar meu falecido, que ele disse, meu amigo Cristiano Chaves, era de uma clareza solar. Não tem dúvida nenhuma. Não tem discussão nenhuma. Mas o que aconteceu? A Fazenda é que estava interpondo vários recursos especiais ali. Né? Então, quem acabou colocando recursos repetitivos no STJ foi a Fazenda. Claro que a decisão da Corte Especial que se debruça sobre os honorários acabou, né, beneficiando nós advogados por assegurar uma aplicação que já deveria estar sendo feita sem nenhuma discussão. E aí você tem um precedente vinculante forjado pelo órgão mais importante, que é a Corte Especial do STJ. Pronto. O que aconteceu? Houve, por parte da Fazenda, a interposição de um recurso extraordinário. E, na minha avaliação, esse recurso sequer deveria ter sido conhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Não tem matéria para isso. Por quê? Mas por várias razões. A primeira delas, veja, quem dá a última palavra, que é eu não gosto dessa expressão, mas é uma expressão que é muito conhecida. Porque eu não acredito em última palavra, não. Acho que o diálogo é constante. Mas quem dá a última palavra sobre lei infraconstitucional não é o Supremo, é o Superior Tribunal de Justiça. Sim.
E quem dá a última palavra sobre a interpretação constitucional é o Supremo Tribunal Federal. Isso precisa estar muito claro para a gente entender que o Supremo não é corte revisora das decisões do STJ. Nem não no é. TST, nem então, no TSE. Porque é outro tribunal superior, é o mesmo raciocínio. Exatamente. Então, assim, não é corte supervisora. E o que aconteceu nesse caso? Você teve recurso extraordinário, o Supremo não só conheceu, né, mas já julgou e entendeu que ali você faz uma ressalva, e aí, né, o Beto já comemorou, porque o Supremo disse o seguinte, não, a parte da decisão, a parte do precedente que toca aos honorários, né, de 10% a 20% para causas de elevado valor, quando forem nas ações privadas, né, segue lá o precedente do STJ. O que a gente vai analisar no julgamento desse recurso extraordinário aqui no Supremo é se este precedente de 10% a 20% sobre causas de elevado valor também se aplica àquelas ações onde envolve a fazenda pública. Eu acho que assim, o estrago continua enorme porque, na minha avaliação, a última palavra sobre isso, que a lei federal, CPC, tem que ser dada pelo STJ e o Supremo não deveria ter atuado, neste caso, como corte revisora. Ainda que ele tenha ressalvado a advocacia privada, mas ele não deveria sequer ter conhecido do recurso extraordinário. Não deveria, mas fez. E agora a gente está vendo um outro caso onde o Supremo vai se colocar como corte revisora das decisões de um outro tribunal, que é o TST. Mas isso é um padrão de atuação do STF quando ele quer julgar matérias. Né? A gente tem uma... Ele desabilita o Victor. Sim. Aí o filtro do controle passa e um abraço. Eu quero falar sobre esse tema. O STF jamais ia deixar uma questão sobre honorários passar sem ele se manifestar. Meter. Ele é muito importante para não ser ouvido. Ele tem que ser ouvido, sabe? E aí é que entra essa crise de legitimidade. Evocar essa competência, ao final, na minha avaliação, fragiliza a própria instituição. Fragiliza. Fortalece numa decisão individual, mas como instituição ela sai fragilizada. Tem uma... vou pegar um caso que para mim também cara, assim, coisas do Brasil. Né? Se você olhar para a legislação, eu garanto que vocês nunca viram isso em nenhum lugar do planeta. Viu? Você olha para a legislação e percebe que nós temos hoje 2 sistemas de formação de precedentes. 2 microsistemas de formação de precedentes. Você tem um sistema que permite que os tribunais forjem padrões decisórios, precedentes vinculantes, como você quiser chamar, de maneira concentrada, e aí que você pode colocar pelo 927 a súmula vinculante, o incidente de arguição de constitucionalidade e o incidente de assunção de competência. Você vai formar precedente vinculante sem ter muitos casos para julgar. Critérios para desconsiderar a personalidade jurídica. Isso pode ser questionado numa ação de direito das famílias, a desconsideração às avessas, e numa ação empresarial. Sim. Então, não é uma coisa que está se repetindo. Não dá nem para falar em conexão, porque são competências distintas. Não tem remédio a priori, né? E você já pode, sem multiplicidade, instaurar incidente no Tribunal de Justiça ou Regional Federal para formar um padrão e orientar as futuras decisões. Beleza. Então, a maneira de formar de maneira concentrada. Mas tem também as maneiras de formar precedentes julgando causas repetitivas. Aí você tem na legislação o IRDR e recursos repetitivos. Onde é que eu quero chegar? Olhando para a legislação, e o Fux foi um dos mentores dessa parte, o ministro Fux, veja, qual é o instituto que os tribunais estaduais e regionais federais têm para formar precedentes? IRDR e incidente de assunção de competência. Ponto. Em cada microsistema ali. Aí, assim, se você está pensando num tribunal... Exato. Você está pensando num tribunal estadual, regional, federal, ele tem um do sistema de causas repetitivas e IRDR. E um do incidente de assunção de competência. Pronto. E vem cá, e se for... vamos pensar aqui no Supremo Tribunal Federal. Você tem súmula vinculante, concentrado, e você tem do outro lado, com multiplicidade, seria recurso extraordinário repetitivo. Ponto. Não há previsão de IRDR e IAC para o STF e para o STJ pelas razões que eu expus aqui. É meio contra-intuitivo também, né? Pois é. Aí o STJ, foi uma votação apertada, foi um voto, mas o STJ concluiu e já admite, e já instaurou vários. O STJ disse o seguinte, mesmo sem expressa previsão legal,
O fato de não haver expressa previsão legal não significa proibição. Então, mesmo sem expressa previsão legal, nós do STJ vamos admitir que esses 2 incidentes, IRDR e IAC, sejam também instaurados aqui. O que eu estou dizendo a vocês é que você imaginar um órgão de vértice, de cúpula do sistema judiciário brasileiro, você imaginar o STJ brigando para ter mais trabalho, brigando para julgar coisas que sequer foram previstas na legislação, você já viu isso em algum lugar? Não. O tribunal brigando para ter mais coisa para julgar, mais coisa para fazer? A discussão, que é mais técnica, sobre se isso afrontaria ou não a Constituição, eu acho que a argumentação que prevaleceu é a mais adequada mesmo. Você não está violando a Constituição. O Supremo vai continuar julgando ação de competência originária, não que está usurpando, ação mas rescisória. está ampliando. Está ampliando. Então, assim, o que o STJ está admitindo é um incidente sobre um processo que, da sua competência, com previsão constitucional, já esteja lá. Até aí tudo bem. Mas por que o STJ foi tão bonzinho? Porque imagine o seguinte, se o TJ da Bahia forjar um precedente julgando um IRDR, esse precedente vincula todo o estado da Bahia. Né? Sim. Se o STJ forjar um precedente julgando um IRDR ou um incidente de assunção de competência, esse precedente vincula quem? Todo o território nacional. Então, se você forja um precedente utilizando um instrumento que não estava previsto expressamente, por quê? Porque no minuto seguinte você vai formar o precedente e ele vai valer para todo o território nacional. Qual é a consequência imediata? No dia seguinte, se você quiser interpor um recurso especial perante o presidente ou vice-presidente de um tribunal estadual, ele vai dizer, meu querido, não dá. Não dá porque eu estou vinculado. E aí, se eu estou vinculado, esse recurso nem vai para Brasília. Então, ele teve mais trabalho agora para formar o precedente. Mas no minuto seguinte, ele vai barrar uma série de recursos. Quer ver outro dado? O Supremo Tribunal Federal tem utilizado muito mais a repercussão geral do que recurso extraordinário repetitivo. Por quê, Ive? Porque quando o Supremo pauta para julgar pela repercussão geral, não precisa haver muitos recursos por lá. Podem ser poucos recursos. E aí, o efeito é realmente que ele quer, consegue. O efeito é que ele quer. Porque está como precedente vinculante. E se está como precedente vinculante, se o Supremo disser que não tem repercussão geral, o meu recurso extraordinário não sobe. O presidente ou vice-presidente do Tribunal ACO, pelo artigo 1030, inciso 1º, ele barra. Aí o que o Supremo faz? Eu não vou aguardar 500 recursos extraordinários chegarem para eu pautar pelo julgamento e formar o precedente. Eu vou me antecipar e já pego 2 ou 3, pauto pela repercussão geral. Se eu disser que não tem, os outros recursos nem aqui chegarão. Por que o STJ não está fazendo a mesma coisa e está utilizando o recurso especial, que foi o que ele fez nos honorários? Porque o STJ ainda não teve a regulamentação do seu filtro. O Supremo tem, que é a repercussão geral. O STJ já está na Constituição, era a PEC 125, o STJ tem esse filtro, está lá, que é a relevância da questão federal. Então, tem 3 projetos hoje que eu tenha conhecimento que estão tramitando no Congresso para regulamentar isso. Quando essa regulamentação for feita, aí vai dar a mesma coisa. Vai fazer, na minha avaliação, a mesma coisa. Quando ele disser que não tem repercussão geral, ou perdão, que não tem relevância da questão federal, o recurso especial nem sobe. E por que isso, para mim, cria uma certa crise aí de legitimidade na formação do precedente? Eu não sei se vocês têm conhecimento da lista, né, que o legislador colocou lá, da presunção das causas que têm relevância, de que, portanto, justificam a admissão do recurso especial. Me diga se isso favorece alguma classe. O que é que você presume que tem relevância da questão federal? Improbidade, inelegibilidade, ações penais. Estou falando do Congresso, não? Tá. Totalmente. Né? Do legislativo. Quando você vai para o cidadão, vou pegar aqui, as causas que contrariam a jurisprudência dominante do STJ. O que é jurisprudência dominante? Jurisprudência dominante é de um órgão fracionário ou é da Corte Especial? Porque se você não definir isso, você não define a admissibilidade do recurso. Jurisprudência dominante, a gente, como advogado, já usa o tempo todo aberto desse jeito mesmo na nossa petição para dizer que o nosso precedente que o nosso julgado é melhor do que o do coleguinha. E você quer ver a crise... sempre fomos condenados por isso, né? Você quer ver outra coisa interessante? O que é repercussão geral, né? Porque quando o Supremo diz que não tem repercussão geral, o recurso nem vai. O que é repercussão geral? Aí o legislador diz, repercussão geral, o recurso terá repercussão geral quando a causa tiver um interesse com grande repercussão econômica, social, jurídica e política. Disse o que para você? Nada, do mesmo jeito.
Eu analiso o que é. Quando é que tem, quando é que não tem? Quem define isso é o próprio Supremo. Isso. Então, é o Supremo sendo juiz de si mesmo para dizer o que vai julgar, o que não vai julgar. Quando ele diz que não tem, quando ele diz que tem, julga e forma precedente. O STJ fará a mesma coisa no caso do filtro da admissibilidade do recurso especial. Porque quando ele disser que... Aí qual é o efeito rebote? Imagine o STJ dizendo o seguinte: essa questão não tem relevância federal. Portanto, o recurso especial não trará essa questão para cá. Se não vai para Brasília, quem dá a última palavra sobre isso é o Tribunal Estadual. Um exemplo, né? Aí a minha questão é, será que os tribunais, fica aí para os próximos capítulos, vão ter a mesma compreensão sobre vai ter uniformidade, ou a gente vai ter tribunais estaduais dando a última palavra porque não vai para Brasília, porque não tem a relevância da questão federal aqui na Bahia de um jeito, no Rio Grande do Sul é de outro, o Tribunal de Minas é outro. Isso vai gerar insegurança? Na minha avaliação, provavelmente vai. Sim, e aí você vai entrar num ponto que a gente já tem uma experiência. O dia a dia do advogado já esbarra na questão da situação de que o fato ele transita em julgado no Tribunal de Justiça, né, ou no Tribunal Regional Federal. Você não vai discutir o fato lá em cima. Agora, se você abre essa possibilidade, vai tudo transitar em julgado aqui. Pois é. Porque você, de fato, o que a gente fala em jurisprudência defensiva depois disso, é brincadeira de criança. Porque o cara agora vai estar com uma caneta mágica na mão que ele diz exatamente o que é. E aí imagine o robô que vai fazer essa admissibilidade do recurso, né? Agora, olha o efeito, é o que eu estava dizendo, olha o efeito rebote. Se por essa lógica, todas as vezes que o STJ disser essa questão não tem relevância federal, ele está enfraquecendo a sua atuação, está diminuindo a sua atuação. Sim. E está fortalecendo a atuação dos tribunais estaduais. Né? Mas olha... Que é onde as decisões vão começar a transitar em julgado. Né? O que vai acontecer é que aí as pessoas vão começar a discutir competência. O cara vai dizer, não, na verdade essa ação aqui eu posso ajuizar lá no Distrito Federal, porque... Por isso, aí você começa a ter uma guerra de discussão sobre interpretação de regras de competência, porque os caras não querem ser julgados no lugar tal, no lugar tal, no lugar tal. No final das contas, para mim, são... Com certeza. Dependendo da orientação do tribunal, você vai querer que a ação tramite em lógico. Lugar, onde o e aí você... é Mas o que eu tô falando, né? Quando o sistema ele fecha uma porta, a galera vai atrás da janela, não tem para onde correr. Você vai continuar tendo o mesmo tipo de problema, só que com outra roupagem. O STF... Existe uma razão para, no nosso ordenamento, a gente ter dois tipos de controle concentrado, de constitucionalidade, né? Difuso e concentrado. Isso. Se só precisasse de um, só tinha um. Mas tem dois. E eles não se misturam. Eles não se misturam. Existem motivos para eles não se misturarem. Quando você é para o ordenamento em Portugal, lá eles tinham um dispositivo no controle de constitucionalidade que era interessante, que era o seguinte. Se chegasse um difuso, uma vez, mesmo uma questão constitucional, chegou o segundo, mesmo tema. Chegou o terceiro, mesmo tema, a própria Constituição diz, olha, aquilo automaticamente vira uma ação de controle concentrado. Pronto. Mas a Constituição disse isso. A Constituição lá quis misturar. Eu acho que vale a pena misturar. Pronto. A daqui não tem isso. O STF foi e fez a mesma coisa usando o recurso repetitivo. A repercussão geral. Olha, isso aqui tem repercussão geral. Ele não precisa esperar nem o terceiro. Ele no primeiro já falou, isso aqui tem repercussão geral. Trago para cá, decido e mata a porra toda. Nesse sistema, o Supremo não erra nunca, né? Porque vai ter quando ele disser que tem. E aí você percebe que não vai ter quando ele disser que não tem. Meu amigo legislador, o constituinte, na mão do judiciário, é um moleque. É um menino achando que está resolvendo o problema. Porque quando aquilo chegar na mão do judiciário, ele vai fazer do jeito que ele achar melhor. Eu penso que aqui, no caso uma outra coisa que me preocupa, dentro ainda dessa perda de legitimidade para a formação de precedentes, vou pegar aqui uma outra hipótese onde você presume que a questão tem relevância federal e de que, portanto, quando ela for ventilada num recurso especial, o recurso, em tese, ele é admitido. As causas que superarem o valor de 500 salários mínimos. Cara, assim, eu não sei. Assim, aí o que passa na minha cabeça? Que questão que envolve direito das famílias costuma passar desse valor para assegurar a admissibilidade do recurso especial pela relevância da questão federal? Então, se você estivesse discutindo hoje paternidade efetiva, não iria para o STJ. Não. União homoafetiva também não iria. E você coloca a questão da igualdade material lá no chão, porque você cria mais um novo degrau financeiro para a parada, né? Exato. Agora, se for um negócio financeiramente relevante, eu quero conhecer de qualquer jeito. Não vai para o recurso especial repetitivo, porque senão só como é que repete? E não vai porque não tem relevância da questão federal. Isso, na minha avaliação, pode prejudicar um pouco a legitimidade na formação dos precedentes quando oriundos do Superior Tribunal de Justiça. Porque essas questões que são relevantes e que são substratos para a formação da tese lá não chegarão. Não chegarão
porque você não vai ter mais esse recurso especial repetitivo como a gente tem hoje. E não chegarão por recursos individuais, porque você vai deixar de cumprir um filtro que é a relevância da questão federal. Outra coisa que a gente também tem uma ordem prática, como é que eu vou mostrar? Então não vai pelos 500 salários, mas eu posso, nesse caso, mostrar que a decisão está contrariando, tendo o direito das famílias, jurisprudência dominante do STJ. Mas como é que eu vou fazer esse comparativo se o processo corre em segredo de justiça? Sim. Percebe? Sem contar a tal da interpretação do que é dominante entende? também. Então, tem algumas questões que, na minha opinião, são práticas e que, da maneira como está hoje, pelo menos assim, não dá para aplicar da maneira como está hoje. Precisa de regulamentação. Mas a regulamentação tem que ser muito bem feita, porque a PEC é terrível. É um dos piores textos que eu já li, honestamente. Então, a regulamentação tem que ser muito bem feita para resolver problemas dessa magnitude, que não estão só direcionados a um caso ou outro, não, mas com consequências práticas que podem comprometer a legitimidade do STJ na formação de precedentes. Vai faltar informação para formar esse padrão decisório. Como é que você chega lá no STJ? Se não sobe, porque não tem relevância da questão federal, e se não sobe, o recurso não se multiplica. Isso vai dificultar, e o STJ é o Tribunal da Cidadania. Então, assim, de um lado eu defendo o STJ, eu digo, quem tem que dar a última palavra sobre lei federal é o STJ. O Supremo não é corte revisora do STJ. E o que a gente viu acontecer foi o Supremo sendo revisor de um precedente forjado pelo órgão especial, que é o órgão mais importante do Superior Tribunal de Justiça. Isso é um erro. Então, eu defendo o STJ, mas também tenho que chamar a atenção, né, dentro do que me compete como acadêmico, né, como jurista, para algumas consequências que eu vejo que são terríveis. Vão fragilizar a produção democrática do direito. A produção democrática do direito, hoje, mas assim, já muito, ela não se esgota no legislativo. Todas as vezes que o Congresso edita leis com termos mais vagos, ele acaba deslocando essa responsabilidade de mensurar esses termos vagos para o judiciário, né? E aí a mensuração desses termos vagos, pelo que eu procurei demonstrar aqui, não pode ser feita isoladamente. Tem que observar um certo histórico institucional para a gente ter segurança, para não depender do que cada um pensa. Até aí, tudo bem, você acaba deslocando, deixa o judiciário com essa responsabilidade, né? Vai esvaziando um pouco o papel do Congresso. Porque as leis aprovadas, boa parte dessas disposições não são auto-aplicáveis. Ou não são auto-aplicáveis, e isso acaba fortalecendo o Judiciário e o Conselho Nacional de Justiça. E o poder não deixa vácuo, não. Se você não tem uma regulamentação bem feita, técnica, adequada, e isto não pode ser feito com prejuízo da faticidade, que é o que eu estou mostrando, que aconteceu com a PEC 125, você acaba deslocando essa responsabilidade para o Judiciário e, em boa medida, para o Conselho Nacional de Justiça. Olha o caso dessa PEC que eu estou falando. Ela foi tão ruim que ela sequer, o STJ ficou anos, né, pleiteando o seu filtro, como o Supremo teve, com a repercussão geral. Aí sai o filtro do STJ, mas ela é tão ruim que ela não pode até agora ser aplicada. Precisa é o puxadinho. É a regulamentação de uma PEC que tramitou há anos. O texto foi tão ruim que ele não é autoaplicável, precisa de regulamentação do Congresso. E a regulamentação ela já é vaga. Porque quando você olha os critérios da repercussão geral, é o quê? Questão de relevância jurídica, econômica, social, política. Por que é muito vago nesse caso? Só para fazer o contraponto. Aqui, no caso da repercussão geral, na minha perspectiva, ela não é vaga porque o Congresso legislou mal. O Congresso cumpriu uma orientação do Poder Judiciário. O termo vai ser vago porque aí o Supremo acaba sendo juiz de si mesmo. É ele que diz quando tem e quando não tem. No caso do STJ, aí eu acho que a regulamentação foi mal feita. Tanto, como eu disse, foi mal feita que ela até agora não é auto-aplicável. Ela foi mal feita porque ela desconsiderou a faticidade. Parece, para mim, ali que o Congresso quis se proteger. Sabe outro exemplo onde você encontra claramente proteção legislativa ali? O que acaba provocando uma resposta do Poder Judiciário? Penhora de salário fora das hipóteses legais. O salário vai ser empenhorável. Beleza. Quem é que você conhece que ganha 50 salários mínimos de carteira assinada, irmão? Você conhece alguém? Fora aí, lógico. É aqui. Então, assim, vamos fazer a conta. Quanto é que aqui que a gente está ganhando? Em torno de 39, 40 salários. Então, bota 50, porque nós aqui, categoria classe política, estamos fora. Mas, ao fazer isso para se proteger, você esvaziou completamente a eficácia da execução. E é o que os ministros do STJ estão dizendo. Vocês pegam os votos.
Por que estão admitindo o penhora do salário fora das hipóteses legais? Porque eles estão dizendo o seguinte, se a gente ficar limitado esse artigo 833 aqui, não penhora ninguém. Nenhum brasileiro, praticamente nenhum brasileiro ganha de carteira 50 salários mínimos, acima de 50 salários mínimos. Então, assim, você vai esvaziar a execução. Porque, então, a execução é penhora e avaliação é medida típica. Dinheiro na conta, parado lá, é um ótimo cenário. Na vida real, dificilmente você resolve a satisfação do crédito com penhora e avaliação. Tanto é assim que no 139, inciso 4, o legislador diz: também quando você for buscar dinheiro, você pode adotar as medidas que entender que são adequadas. Por que você jogou para o judiciário o termo adequação, dizendo: juiz, resolva aí qual é a medida que você acha adequada para garantir o cumprimento da sua decisão, mesmo quando a sua decisão condenar o cara a entregar dinheiro, porque o Congresso não deu uma resposta satisfatória. Aí você coloca essa responsabilidade para o judiciário. Incita o Conselho Nacional de Justiça a regulamentar a matéria que, na minha avaliação, em alguns momentos, foge da sua própria competência. Sem dúvida. A gente teve alteração no Código de Processo Civil, pessoal. Assim, bem-vinda. Vou dispensar a assinatura do contrato eletrônico. Sim. Por mim, dispensável de todo. Porque testemunha que assina ali no contrato, testemunha nada. Vai chegar depois, só bota lá a assinatura. Mas, beleza, essa alteração ela é bem-vinda? É. Mas ela veio numa medida provisória do Minha Casa Minha Vida, do artigo 59. Medida provisória, tratando de matéria processual de tema completamente distinto. Não passou pelo debate no Congresso Nacional. Um jabuti. Colocaram lá, mudou o código. É eficiente, ninguém fala nada. Entendeu? Eu acho que aí a gente tem que bater para dizer, peraí, tem uma maneira correta de fazer isso? Tem. E a maneira ela é correta porque ela observa uma série de critérios que são civilizatórios. Passar pelo Congresso é uma garantia que a gente tem de devido processo legislativo. Ah, mas é eficiente, mas aí a gente vai para um argumento que é muito consequencialista, né? Muito finalista. E se você for por aí, as minorias vão perder vez. Porque começa a passar outras coisas que também só estão vendo. Exatamente. Se você começar esse argumento de não estou seguindo o devido processo legislativo, devido processo legal, mas vai produzir um resultado muito bom. Então vamos fazer. O resultado é muito bom porque nessa lógica você considera o benefício social e a maioria. Aí quem se apresenta como minoria, desculpa o termo, se lasca. Sim. Continua se lascando, né? É um buraquinho inicial que quando a água começa a vazar por ali, aquele buraquinho pode virar um negócio. Assim, eu na academia às vezes sou chato por conta disso, né? Pô, mas está funcionando. Sim, mas não já começou mal. Começa com vício de formal e material de constitucionalidade. Pô. Medida provisória tratando de matéria processual. É clara a vedação. Medida provisória não pode tratar de matéria processual. Medida provisória pode tudo, pô. Passa. Mudaram o Código de Processo Civil mais uma vez no caso da citação para atender uma agenda do Banco Mundial. De novo, por medida provisória, que foi convertida em lei sem ser debatida no Congresso. Aí, qual foi a saída, inclusive, a proposta do IBDP? Que os juízes exercessem controle difuso de constitucionalidade, entendendo que ela era inconstitucional e não aplicasse. Mas eu acho legal, mas eu prefiro contar com uma resposta institucional que não dependa do bom senso dos magistrados, por melhores que sejam, sabe? Tem um último caso, que para mim também é de jurisprudência defensiva. Aí, veja, posso ser persona não grata nesse caso na turma, né, na terceira turma, mas tenho que dizer. Já está fora do CNJ. Está ficando fora de muita coisa, né, Marcelo? Fora do CNJ, fora do STJ. A ministra Nancy Andrighi, né, que é uma das vozes, talvez a voz mais ativa do direito processual civil na Corte, ela tem um entendimento que facilita o julgamento, mas que não tem previsão legal. Então, você tem lá o artigo 1022 que fala dos embargos declaratórios. Aí começa dizendo que os embargos podem atacar qualquer decisão. Aí está lá no texto. Aí a galera comemorou. Aí eu falei, se você olhar o novo com olhos antigos, isso aqui fica velho. E o que o STJ disse? Não cabe embargos declaratórios da decisão do AR e do ARES. Mas o 22 está dizendo que cabe de qualquer decisão. Não, mas a nossa jurisprudência já consolidada diz que não cabe. Já esvaziou. E os embargos declaratórios têm o que a gente chama de pré-questionamento ficto, né? Sim. Perfeito. Pronto. Qual foi o entendimento da terceira turma ali? Para que os embargos declaratórios produzam esse pré-questionamento ficto, você tem que indicar, no 1022, qual das hipóteses autoriza a oposição dos embargos. Isto facilita o julgamento? Facilita.
Você vai circular lá na peça, dizer, aqui, ministra, é a hipótese do inciso 2. Facilita, facilita. Mas está na lei essa exigência? Não. Aí, por que facilita o julgamento? O que aconteceu hoje? Todo advogado que vai opor embargos declaratórios cumpre esta exigência para assegurar o pré-questionamento. E se não indicar? E se não indicar, o que ela diz? Os embargos não gozarão do pré-questionamento e sem o pré-questionamento o recurso especial não é conhecido. Então, quando ela dá essa orientação e a gente tem ampla divulgação, todo advogado vai lá e segue a orientação, coloca. Aí eu sou o chato para dizer, está errado. Você tem que colocar isto na lei, porque aí vai valer para todo mundo. E aí eu não preciso contar, porque não tem outro nome para chamar. Isso aqui é jurisprudência contra a legem, é jurisprudência defensiva, sim, ainda que ela seja eficiente para o julgamento. Mas se é eficiente, manda para o Congresso. Por medida provisória, você está alterando a execução, por que não pode botar esse inciso lá? E aí bota para todo mundo, não depende do entendimento da terceira turma. Que às vezes você muda a composição da... Se a gente não tiver resposta institucional, muda-se a composição. Vou deixar essa provocação. Se a gente não tiver respostas institucionais, como essa que a gente pode construir pela linha de alguns pós-positivistas, como Ronald Dworkin, que eu sei que você gosta, trouxe ele aqui para o nosso bate-papo, mas se a gente não tiver resposta institucional, na hora que vamos continuar refém da consciência individual, né? Da filosofia da consciência. E o risco muito claro é que, desta forma, você troca a composição da turma, você troca a orientação. Não precisa ir muito longe, não vou fazer política, não estou aqui para isso, nem me cabe. Mas há um caso que, para mim, é emblemático. Emblemático. Presunção de inocência. 30 anos, milhares de páginas escritas, está construindo ali um histórico para estabelecer. E aí você, por conta dessa construção histórica, você coloca na Constituição a presunção de inocência, até o trânsito em julgado da decisão. Ponto. Tinha alguma dúvida sobre isso? Algo mais institucional do que isso? Não tem. Não é possível. Aí, beleza. Tem alguma dúvida sobre isso? Não, nenhuma. Zero. Trânsito em julgado, todo mundo sabe o que é. Não cabe mais recurso. Não tem assim, não cabe mais recurso ordinário. É não cabe mais recurso. Ponto. Tá bem. Aí você tem uma mudança de entendimento no Supremo Tribunal Federal sobre esse dispositivo constitucional, para autorizar o cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. Isso durou 6 meses. Sabe por quê? Porque na hora que um dos ministros se aposentou, chegou o chefe do executivo indicou um outro ministro para ocupar essa vaga e o que era 6-5 para mudar de entendimento passou a ser 6-5 para retomar o anterior. Durou 6 meses. Essa era uma mudança institucional? Não, foi uma mudança da minha avaliação política. Durou 6 meses. Olha o estrago que fez para a teoria do direito. Percebe? Agora, se você tem resposta institucional, você pode trocar os 11 ministros, irmão. Se não tiver substrato, não muda. Mas perceba que aí a gente está falando de algo que é supra-jurídico. De fato, vai depender de uma questão de bom senso, né? Porque você respeitar a resposta institucional que ela existe. Porque nesse caso que você deu, o exemplo que você deu, a resposta institucional estava clara, evidente, formada, consolidada, linda. Isso. Ainda assim, ela foi desdita. Mas por quê? Porque você deixou... E é por isso que eu falo que eu não tenho esperança que o direito resolva, porque no final das contas, tem uma pessoa que em algum momento pode, de fato, de acordo com a consciência dela, mudar absolutamente todo essa parte do julgar com a consciência... Não tem como fugir. Eu ia dar um palavrão aqui agora, mas é um problema. Kelsen já disse lá atrás, pô. Ninguém consegue, o problema é que ninguém conseguiu superar ainda. O problema é que Kelsen já tinha identificado há milhares de anos. Ele disse, inclusive, na época, que para o próximo século, o nosso século, né, esse seria um dos maiores problemas no direito, seria a falta de previsibilidade das decisões. Tá errado, será? Ele já estava antevendo isso. Ele era preocupado com o controle de constitucionalidade. E ele já estava antevendo, olha, o problema não é mais a sintaxe. O problema é a semântica. Então a gente precisa investir no vocabulário técnico específico para o direito e construir um procedimento cartesiano, de René Descartes, discurso sobre o método. Mas na hora de entregar a decisão, ele já estava se rendendo à discricionariedade. Eu não acho que a gente consegue, estou sendo bem franco, superar essa discricionariedade assujeitadora, porque eu acho que isso é da natureza humana. Mas eu acho que a gente consegue diminuir bastante e consegue provocar nesse cidadão um constrangimento, ainda que seja epistemológico. Por que eu acho que não vai... É o máximo também, não vai resolver. Você consegue fazer, né? Por que eu acho que não vai resolver? Uma mulher que é condenada... Uma mulher que vai pedir, por exemplo, né, uma indenização por assédio moral na justiça do trabalho.
Você imagina que ela, esse caso é julgado por uma juíza, que tem 30 e poucos anos. Ela está ciente da realidade, a chance de você ter, né, devido às provas produzidas e tal, vou colocar aqui só para ilustrar, R$100 mil, certo? Pronto. Aí, o réu recorre, vai para o Tribunal Regional do Trabalho, vai para o TRT. Quem julga, imagine que já seja um homem branco, caucasiano, 58 anos, teve uma educação machista, tem referenciais que não são tão compatíveis assim. Esse cara pode entender individualmente, pessoalmente, que a culpa é da vítima, que ela usou uma saia muito curta. Mas ele já não consegue dizer isso claramente na decisão, como a gente viu acontecer várias vezes. No tribunal do júri isso é muito comum, sabe? A gente ele já é constrangido, ele já não consegue declarar isto, ele já não consegue entregar isto no dispositivo, na decisão, o que tem um valor importante, porque você não fica replicando esse absurdo para colacionar a jurisprudência, né? Mas, então a gente já causa o constrangimento e já diminui. Ele não vai declarar isso em lugar nenhum. Mas a gente não consegue resolver 100%. Porque, embora ele se sinta constrangido e mantenha a condenação, ele vai reduzir de 100 para 5. Ele vai agir onde ele pode. Entendeu? Assim, a gente consegue reduzir, mas consegue eliminar? Não. Eu penso que não. A melhor maneira de combater isso é pela fundamentação, que a gente passou a exigir muito mais, 489, parágrafo 1º. Ali que é o artigo mais amado e mais odiado do Código. Assim, fundamentar a decisão antes era assim, vou julgar improcedente com base na jurisprudência dominante. Se você fizer isso, a decisão é nula. Você tem que dizer de qual tribunal... Não, mudou muito, mas mudou muito. A fundamentação mudou. Mas também ainda tem uma estradinha para percorrer boa, né? Estou ministrando vários cursos sobre fundamentação das decisões e sobre essa compreensão, porque eu acho que e eu vou agradecer demais vocês pela oportunidade, porque é importante para quem está nos ouvindo saber desse diálogo necessário, por exemplo, entre a filosofia do direito e as decisões judiciais, entre a nossa democracia e a produção democrática do direito, que tem que retratar uma diversidade, né? A sua realidade é muito plural. Você pegar o universo feminino, 51% da população brasileira é feminino. Se você pegar o número de magistradas, de 51% para 40%. E se você for buscar em percentual quantas mulheres atuam nos tribunais, cai para 21%. Como é que superiores, então? Como é que a gente... Ter 3 ministras no Supremo Tribunal Federal, pô. Olha o histórico, olha quantos anos tem o Supremo Tribunal Federal. 3 mulheres. Não, Aí eu pergunto a você, como é que você constrói respostas institucionais sem ter pessoas negras ali, sem ter mulheres ali? Você percebe que a produção fica um pouco fragilizada? Por mais bem intencionado que o sujeito seja. Na melhor das hipóteses vai ficar demorada. Entendeu? Então eu acho Na melhor das hipóteses. Aí assim, tem um jeito de, pelo menos ouça as pessoas, porque nem isso acontece. Se dentro do Supremo, quando a mulher vai falar, a galera interrompe, você imagina esse cara tendo que ouvir uma mulher que vai prestar uma informação que nem do judiciário é. Que atenção ele dará? Se quando a colega dele, que é a ministra, junto com ele, está falando e é interrompido. Porra, eu vou ter que terminar, velho. Todo mundo olhando pro relógio, todo mundo apontando pra mim. Olha pra aí, velho. Eu tô aqui me divertindo horrores. Porra, sacanagem da zorra. Marcelo, velho. Rapaz, você viu que ele foi massa. Eu ia xingar, não posso, né? O relógio, você viu que o relógio nem... Mas a conversa tá boa, agradável. O tema... eu tenho esse defeito. Se o tema me agrada além do normal, a conversa flui melhor, né? Obrigado, nego. Eu ia falar, foi do cara. Mas não pode massa. Não pode xingar. Não posso uma porra, aqui eu falo o que eu quiser. Foi massa. Parabéns. Gostei bastante e a gente acabou abordando muito mais do que a jurisdição constitucional aqui, né? Então eu achei sensacional. Recorte. Foi massa, volte. Tem que voltar na hora da gravação, tem que botar os capítulos, capítulo 1, capítulo 2. Episódio 1, episódio 2, 3. A gente fez com o Giovanni, não foi? De História Constitucional. Foi muito bom. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Nada, foi um prazer que é estar com vocês aqui. Você vê semana que vem, Ivy? Colada. Deixa eu ver qual foi o episódio. O pior que... Não, acho que não. Você não vai aparecer semana que vem, não. Galera, esse foi mais um episódio do podcast Aula Extra pra você. Eu não falei no começo, porque ainda tenho dificuldade, depois de 2 anos e não sei quanto, de ser blogueiro. Mas, se você puder, se inscreva aqui no canal, ative o sino para receber notificação. E se você gostou da conversa, você pode deixar uma curtida, porque é bom também para todos, beleza? Semana que vem tem mais. Valeu, tchau.